Fala, mulherada, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo aqui boa tarde, boa noite, porque antes era tarde e a gente está acostumado com boa tarde. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas incríveis, um conteúdo vasto, maravilhoso, onde nós iremos aí ajudar vocês com testemunho, informações, indicações. Eu acredito que se tem alguém aí na sua casa que está passando por isso, hoje você vai conseguir aqui com a ajuda do Dr. Eduardo e da doutora Cibele a auxiliá-los aí em casa. Eu já vou apresentar aqui para vocês a Cibele Detilho. Ela é psicóloga e ela hoje vai compartilhar a história dela. Não só a vivência clínica, mas a vivência dela mesmo pessoal. Ela vai compartilhar com vocês em casa. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. Já é boa noite, né? Às 18, a gente já fala que é 18. Boa noite. Eu acho que hoje eu tô aqui, assim, como paciente, na verdade, porque eu vim contar a minha experiência, né, com a dependência de abuso de medicamentos, junto com o meu terapeuta, que foi quem me ajudou na época do que eu tive o problema. Então, eu tô mais como paciente aqui. Sou formada em psicologia há 25 anos já. Vou retomar brevemente aos atendimentos, estou me preparando, fazendo cursos, para poder voltar e poder... O que eu vim falando pro Edu, que eu falei aqui fora para ele, eu fui curada para curar, né? Isso tem um propósito. E eu de já ter escolhido psicologia já é um propósito, né? É uma missão mesmo de ajudar as pessoas e transformar vidas e salvar vidas. Então, eu precisei me curar para poder ajudar a curar as pessoas. Maravilhoso. E hoje ela vai aqui, ó, cumprir essa missão, porque todos vocês que estão aí nos assistindo vai ouvir a experiência dela e eu acredito que vai se identificar de alguma forma, né? Com certeza. Tem muitas pessoas, acho que eu conheço centenas de pessoas que fazem uso de medicamentos, não só o que eu usava, mas vários medicamentos para estar camuflando alguma dor, algum problema, uma situação que está passando, pontual ou não. Isso pode virar uma dependência química muito séria e muito difícil de se livrar disso. É porque tudo aquilo que é em excesso faz mal, né? Se torna uma droga. E também está aqui conosco o psicanalista Eduardo Vargas, que tratou aí a Cibele. E olha, gente, ele tem tanto conteúdo. A gente estava conversando aqui, quase eu esqueço de vir ao ar. Boa tarde. Boa noite, Eduardo. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Pô, um prazer imenso estar aqui com vocês, falando desse assunto tão delicado, né? Agradecer o espaço, agradecer a Si, obviamente, que quando foi convidada, me convidou também. Eu acho que é de uma responsabilidade enorme a gente vir falar sobre um assunto... quase que um tabu, infelizmente, mas a gente tem que ir desmistificando isso tudo. Eu acho que assim, ó, já para iniciar, a gente quando vai lá, estuda, faz várias especializações, se conecta com várias pessoas, vai para lá, vai para cá em busca de conhecimento, mas nada disso adianta se não tiver um resultado, né? De nada isso adianta. Então, para mim, assim, várias outras pessoas aí, são anos já trabalhando com essa demanda de... vícios. Hoje a gente ainda tem uma demanda ainda maior, problema com jogos, de fato o que a gente vai falar hoje aqui também das medicações, indutores de sono, né? Ter esse resultado, ter a Si aqui do meu lado como um resultado, ela poder contar a história dela de como que teve começo, meio e recomeço. Eu costumo falar que assim, a vida ela tem vários começos, meios e recomeços, né? A gente tá sempre recomeçando. Eu acho que quando a gente se conheceu, né, se lá na clínica, naquele momento ali de desafio, e agora o que vai ser, como que vai ser, tu recomeçou uma página da tua vida. Totalmente. Né? Então, eu tô muito feliz. Hoje também vim aqui falar para a maior parte do público mulher, né? Que é um público mais sensível, assim... tudo um pouco, me parece que é um pouco mais difícil de assumir essas questões, até pela questão, tipo, de, cara, como que eu vou ir para um lugar, ficar em um período com outras pessoas que eu não conheço, sair da minha casa, como que eu vou lá abrir a minha vida para alguém, deixar os filhos, o marido, enfim, depois encarar a saída, né? Se lembra que a gente falava muito sobre isso, nossa, como que vai ser a saída, o que eu vou falar... Aí vem aquela coisa, a vida como ela é, pro lado de fora. A gente resolveu a demanda, agora tem outras questões.
Então acredito que vai ser um bom bate-papo aí pra gente. E a mulher, como ela vai ser vista perante a sociedade? Porque quando ela assumir isso, perante a sociedade, talvez seja uma fraqueza, né? Porque a mulher, ela carrega o que? A capa da fortaleza de mulher, ela dá conta de tudo, ela não precisa de ajuda de medicamentos. Então, eu acho que a gente também enfatizar isso, né? Que a mulher, ela pode buscar ajuda, ela pode sim reconhecer que ela precisa de ajuda, é muito importante, né? Exato. Eu assim, pela minha vivência e o convívio que eu tenho com muitas pessoas, eu acho assim, o mundo tá meio doente, né? E tá meio assim, todo mundo toma remédio para alguma coisa. Hoje em dia, você não vive uma angústia sem tomar um remédio, você não vive um problema sem tomar um remédio. Você não se permite sentir a dor, Exatamente. né? Se alguém morre, você começa a tomar um remédio para te aliviar aquela dor da perda, do luto. E não é assim que funciona. Você tem que saber lidar com as adversidades, com os problemas, com as suas dores. Tudo tem um tempo para começar e para parar. Aí pode virar uma coisa patológica ou não, conforme você lida com aquilo, mas não é simplesmente aconteceu e sei lá e tomar remédio. Eu tô falando remédio, mas também tem as drogas ilícitas, né? O álcool, a maconha, a cocaína, o crack, enfim, tudo que engloba dependência química, que são todas essas coisas, as drogas sintéticas, enfim. Então, tudo isso vem para tampar buracos, né? Que todo mundo tem um problema. Quem não tem alguma dor? Quem não passa por percas, né? Quem não tem dificuldades. Exatamente. Quem não perde alguém, quem não passa uma dor, quem não sofre uma separação, um problema com o filho, com o pai, enfim, os problemas da vida. E aí você encontra na medicação aquele alívio imediato, né? No meu caso, assim, me fazia dormir. Por quantas horas? 3. Aí eu tinha que tomar mais. Aí você dormia mais 1 hora. Porque com o decorrer dos anos, a medicação vai fazendo menos efeito, né? E você acaba associando a medicação a outras coisas. No meu caso, eu associei com álcool. E até com outra medicação, com outras medicações ansiolíticas também. A dependência era do Zolpidem, que é o Stinox, Zolpidem, como as pessoas conhecem comercialmente falando, que é um indutor do sono. Esse não é um remédio como um Rivotril, que as pessoas tomam para ansiedade, para depressão, para pânico, não. Ele é estritamente, a função dele é induzir o sono. Só que ele é hipnótico e ele causa amnésia. Sonambulismo, eu tive crises de sonambulismo no final, foi o que, me começou a prejudicar e a fazer eu correr perigo de vida e colocar a vida de outras pessoas em risco, porque eu cheguei a acordar à noite e sair de carro e não lembrar que eu tinha feito isso. Que perigo. Muito perigo para mim, e eu estava pondo outras pessoas em risco, né, também. E foi aí, nesse extremo aí de bater carro e fazer coisas que eu não lembrava, quebrar objetos dentro de casa, fazer alguma comida, um lanche, depois que eu tinha tomado o remédio, o perigo do fogo, do fogão, de qualquer coisa de cair, de se machucar, de quebrar um vidro. Foi aí esses extremos que me levou a falar, não, agora eu preciso de ajuda. E eu já tinha tentado Nem sei se é hora de eu falar tudo isso, vai. Vai lá, vai. Deixa ela falar, depois a gente já tinha volta. tentado indo em psiquiatra para tirar o remédio e desmamando e tirar. Só que você vai no psiquiatra, de repente aí você começa a tomar outros remédios para substituir a tirada de um. Realmente precisa de medicação para você tratar uma dependência, né, Edu? Na maioria dos casos, ou a grande maioria? A maioria, né? A maioria precisa de um auxílio medicamentoso, né? Sem dúvida. Para fazer a retirada Para fazer a retirada. Da droga também, né? Do álcool, de tudo. De todo vício, né? Mas vamos lá. Quando começou? Por que começou? O que te levou a esse gatilho, né? É um gatilho, doutor? Posso falar assim? Com certeza. Tem que ter um motivo. A gente sempre fala nas questões terapêuticas, as coisas elas têm um motivo para iniciar e elas têm um motivo para terminar, né? O motivo para terminar é entender o porquê que iniciou. E aí a gente passa por esse processo todo. Se deu início em 2014, foi em 2014, com o falecimento da minha mãe. Aí
assim, aquela questão, eu não consigo dormir direito. Conversando no trabalho, a pessoa que trabalhava comigo, a minha colega de trabalho, que a gente sentava ao lado, no escritório, ela falou, eu tenho uma medicação que a minha irmã ou a vizinha toma, tal. Eu tomei, é muito gostosa a sensação. Você toma meio. Ela falou, você vai ver que delícia de sono que você vai ter. Aí eu falei assim, então, eu quero. Aí, tipo assim, ela me deu 2 comprimidos, mas ela falou, toma meio. Esse medicamento é um medicamento, apesar dele ser prescrito por receita, e agora eles colocaram até a receita azul, né? Parece, era a receita normal branca, colocaram para a receita azul. É muito fácil de conseguir comprar ele em qualquer farmácia. É muito mais fácil. perigoso ainda, né? Você tendo um conhecimento com alguém, você compra. Então, mas até então foi aquele começo, ela me dava dor, me deu 2, aí eu tomei meio. E já no primeiro dia que eu tomei, eu chamei essa minha amiga de trabalho pelo WhatsApp, falei um monte de coisa para ela, que no outro dia eu não lembrava. Eu fui ver que quando eu acordei, que eu falei com ela e não lembrava que eu tinha falado com ela. No primeiro meio comprimido. Já me deu uma sintoma de amnésia. Eu dormi. Você realmente dorme muito rápido com esse remédio. Ele induz o sono muito alto. As pessoas dizem que é para você tomar, deitar, ficar tranquila, já desligar a TV, tá? Mas antes de você começar a tomar a medicação, você então estava com problemas de insônia, né? Sim. Você já tinha entrado com outros medicamentos? Já tinha tentado ou não? Não, eu não estava com problema de insônia. Na verdade, eu estava vivendo a dor de uma perda, né? Que era a perda da minha mãe. Então, eu queria alguma coisa para desligar. E dormir é a forma de você se desligar dos problemas. Não pensar nos problemas. No meu caso, era isso. E depois, em seguida, veio uma separação. E aí, se intensificou o uso. Depois de, acho que, 2 anos veio a separação, 1 ano e pouco. Aí eu já estava usando, mas se intensificou. Eu não usava regularmente, todos os dias. Não comprava, pegava, uma pessoa dava, outra dava. Porque esse remédio, assim, ele parece que ele planta nos lugares. Você está sentindo uma coisa, Toy, tem um comprimidinho aqui, que você toma ele. Aí, no início, você toma o cuidado de deitar, tomar só deitado. Mas depois, eu tomava, eu ia lavar roupa, lavar a louça, pôr alguma coisa no fogo. E aí, é as horas que você apaga de repente, do nada. Ele não vai te deixando sonolenta, como os outros remédios para dormir. Quer ver? Vamos tentar explicar de uma forma bem simples e que qualquer um vai entender. Esses medicamentos, eles funcionam muito parecido quando a pessoa vai tomar um vinho. Tu vai tomando, parece que não vai dar nada. Quando vê, pum, dá aquela martelada aí, tá, e eu quando falo, tu é tá o editor bêbado. da vida. Te edita, te corta. Exato. Você vai tomar, falam Poxa, que a eu nunca vodka... tinha pensado nisso, eu adorei, o editor da vida. É o editor da vida. Ele, você corta dali você não vai lembrar. Você só vai lembrar quando você acordar consciente de novo, quando vai passar o efeito. E no início, segundo os relatos que eu já tive de outros pacientes, parece que tá tudo normal. Tu tá conversando, tu entra na conversa da outra pessoa. Quem não te conhece, não sabe que tu tá fazendo uso da medicação, tá tudo normal. Só que isso vai se agravando, né? Vai aumentando a dependência. E vai aumentando os riscos, obviamente, né? Até que daqui a pouco, eu tive um caso bem recente de uma paciente que ela saiu nua na rua, com o filho no colo, caminhando. E aí ninguém sabia que ela estava tomando medicação. Acharam que ela estava em um outro tipo de surto. Aí vai, conversa daqui e ali, vai analisando o caso e diz, mas dá uma olhada em casa, assim, nas gavetas embaixo, naquela coisa que a gente já conhece, né, do movimento do paciente. Daí a mãe me mandou uma foto de uma caixinha e disse, olha, é isso, acabamos de achar. Né? Nesse caso, que ela saiu nua na rua com o filho no colo, eu falei, uma esquizofrênica. Isso. Tem uma psicose, surtou, e não é. É um simples comprimido que causa um estrago desse. Assim, um dos últimos episódios, eu tive de bater o carro, assim, várias vezes seguidas. Mas o último, a gente estava na minha chácara, eu estava com a minha família. E eles que me conhecem bem, sabem, pra você ver, minha família que me conhece, sabia que eu fazia uso do medicamento, não percebeu. Eu desci, era final de tarde, assim, eu tinha bebido, bebida alcoólica. E quando você bebia, assim, alterava mais pro sono ou pra ficar mais agitado? O efeito colateral? Potencializa o efeito do remédio. Você tem mais amnésia, mais episódios de sonambulismo.
Você fica, o efeito hipnótico aumenta. Você fica como se você estivesse fazendo as coisas. Você está dormindo, mas você faz coisas acordado. Sonâmbulo, né? Eu acho que desenvolve o sonambulismo, É exatamente isso, é o comportamento do sonâmbulo. Aí eu desci, tomei o remédio. Eu falei assim, era dia de ir embora. Tipo, eu queria ir embora naquele dia. Então, já estava na minha cabeça que eu queria ir embora. Eu tomei o remédio, falei, mas vou deitar um pouco antes. Só que eu acho que nessa ideia de querer ir embora, eu tomei, deitei, eu levantei e fui pra fora. Aí eu já não lembro mais, tá? Aí é relato deles. Entrei no meu carro e tinha vários carros atrás do meu, na garagem, na vaga. E fui saindo, tentando sair com o meu carro, pondo pra frente. Aí eles começaram a gritar, me viram lá de cima. E começaram a gritar, e tipo, meu irmão brigar comigo. Ele não... E ele que sabia. E no mínimo achava que estava mais alcoolizada. Mais alcoolizada do que era o remédio. Mas aí minha cunhada desceu, falou, não, gente, calma. Aí tirou a chave do contato, me tirou do carro, me pôs de volta na cama. E eu dormi até a madrugada, enfim. E... Que perigo. Olha o perigo. E se eles não estivessem lá e não vissem isso? Eu saí para uma estrada. Eu estava fora de São Paulo para vir embora. Provavelmente eu não ia passar nem do primeiro poste, né? Saindo, porque eu tava tirando um carro, que tava vários carros atrás de mim, eu não tinha nem como sair de lá. Eu ia bater o carro pra frente, pra trás, se não tivesse ninguém. E mesmo, então, pra você ver que até as pessoas da família que sabem, ele não sabe lidar. Não sabe lidar. Não sabe lidar. Aí até que minha cunhada falou pro meu irmão, não, calma, que ela tá dormindo. Ela não tá vendo o que ela tá fazendo. Inconsciente, né? E só foi no outro dia que eu soube de tudo isso que aconteceu. Eu não lembro absolutamente nada. Nada. Doutor Eduardo, o que leva a pessoa a chegar a utilizar esse medicamento, né? A Sibeli falou aqui de uma dor, né? Era por uma dor. Mas outros motivos que podem levar. E pode também ocorrer da pessoa começar com uma medicação, né, mais leve, e aí chegar ao nível de tomar um Zolpidem? Porque aquela medicação que ela está tomando não faz mais o efeito? Tudo começa quando a gente inicia o uso de uma medicação sem prescrição médica, sem um acompanhamento médico. Assim já começou a vizinha dando, toma esse remedinho aqui que vai fazer tu dormir. Talvez a vizinha dela nunca teve a compulsão pelo uso, entendeu? A mesma coisa assim, a gente pode pegar... Tem pessoas que podem beber socialmente. Existem pessoas que não podem beber socialmente. A medicação é a mesma coisa. Para cada organismo existe um tipo de medicação que vai se adaptar a ele sim ou não. Se começou fazendo uso por um motivo que era para parar de sentir uma dor, né? Foi mais ou menos por aí. O dormir era a solução, vamos pra dizer desligar assim. do problema. Tá lá à noite em casa, sozinha, ou pode estar até acompanhada, mas não consegue partilhar aquela dor com o outro, a medicação vai te induzir ao sono. Tem a questão que eu ia falar. Quando a gente toma um indutor do sono, normalmente ele é um sedativo. Ele vai te sedar, ele vai te deixar mais sedado até tu atingir aquele sono máximo. Só que sedar-se não é dormir, entendeu? Quando tu se seda, vai lá, tu toma uma medicação porque tu não tá conseguindo dormir, ele vai te desligar. Desliga parte do teu corpo sim, parte não. Na maioria das vezes, as pessoas que fazem uso de medicação para dormir, elas têm aquele ar mais cansado, né? Se o típico do usuário de Zolpidem, quando ele tá no ápice do uso, tu olha pra fisionomia dele, ele tem uma fisionomia cansada, entendeu? Tipo, parece que tu tá se levando, né, Si? Quando eu saí sobre isso de aparência, quando eu saí da clínica, eu falei, tô falando desde ontem do tratamento, mas meu tratamento chegou à internação. Foi uma escolha minha. A gente estava falando de ser voluntário, ou geralmente as internações são involuntárias. No meu caso, eu pedi para minha família, para o meu pai, no caso, que eu fosse internada. E você fazia o uso todos os dias? Todos os dias. Mais de uma vez por dia, não? Tu chegou a usar 8 no dia, né? Assim, geralmente eu começava para dormir, mas no final de semana eu tomava durante o dia. Porque, tipo assim, de domingo, eu não saía de domingo, ficava sozinha. Geralmente, os meus filhos de domingo, na maioria do tempo, ou estavam na praia, ou na chácara, viajando, ou na casa do pai. Eu estava sozinha e eu acordava e começava a tomar mais para dormir o dia inteiro. Simplesmente para passar aquele dia. Para ficar dormindo o dia inteiro. Nossa. Entendeu? Tipo, eu odiava sair para almoçar de sábado e domingo, quando eu tomava o remédio, porque eu queria
tomar para dormir. Aí eu só queria sair à noite. Agora eu gosto de sair de sábado para almoçar, de domingo para almoçar. Voltou a ter uma vida normal, né? Eu não social. gostava de sair para almoçar no domingo, por exemplo, principalmente domingo. Eu gostava de dormir o dia todo. Não sei, assim... É basicamente uma fuga, né? Tu tá fugindo Uma daquela realidade, tipo, tu não sabe lidar com ócio, tu vai... Ah, eu tenho um domingo inteiro que eu não tenho nada pra fazer. A gente tá acostumado a ter uma vida muito acelerada. É estímulo pra tudo, é celular, tu pega, tu fala com uma pessoa lá do outro lado do mundo, é reels, é programa, é série. Vai, chega um tempo que isso acaba que enjoa, nada tem mais graça. Aí tu vai ali e encontra, entre aspas, a pílula mágica, que ela vai, parece que fazer o tempo passar mais rápido. Sim. E tu vai ficar dormindo, cada vez tu vai aumentar essa dose até se tornar uma compulsão. Assim chegou a tomar 8 num dia, tipo, Sim, ao máximo. É. Eu tenho uma paciente que é uma médica e essa Uma medicação, ela tá muito inserida no meio clínico, é dos maiores desafios da medicina hoje. Médicos fazendo uso do Zolpidem, não aceitando o tratamento por serem médicos, para pegar plantão em cima de plantão, enfim. E para poder depois Pra querer desligar. descansar Para um poder pouco, desligar, exato. E aí o que acontece? Eu tenho uma paciente, uma médica muito conhecida, ela fez uso de 60, 70, 80 comprimidos. Obviamente entrou em coma. Salvo engano, eu peguei ela na 5ª internação. Agora ela tá um ano... Não tá um ano ainda. Eu acho que, salvo engano, tá uns 8 meses. Limpa. Já voltou a ter relacionamento. Tipo, tem a questão também que racha, né? A parte do teu relacionamento afetivo. Tu fica frio. Entendeu? Então, é isso que eu quero saber. Além desses distúrbios, né, que a Cibele falou, dessas... como que eu posso dizer? Desses efeitos colaterais. Quais são os outros efeitos? Que aí você falou, o problema do relacionamento, que racha. A pessoa, ela fica sem sentimento ali, fica mais fria. O que mais? Apática, né? Eu acho que isso explica até a condição desde lá pra cá, desde que eu comecei a usar o remédio até hoje, eu não me relacionei mais sério com não tive mais nenhum relacionamento sério, um namoro, né? Eu sou divorciada, depois eu tive um namorado por um tempo, e depois dele, que tinha começado o remédio, não tive mais nenhum relacionamento sério. Eu acho que, sei lá, de repente até supre, né, você ter alguém, e também afasta pessoas, porque quando você está perto de uma pessoa tendo feito uso do remédio... Por exemplo, eu não gostava de dormir fora da minha casa por conta do remédio. Começava a escurecer, eu começava a me desesperar. Eu já cheguei a estar em barzinho, restaurante, e ligar para a farmácia que eu comprava para motoboy me trazer isso, tipo 8 horas da noite, 9. Porque ou eu ia decidir dormir fora de casa, ou eu lembrava que eu não tinha mais comprimido em casa. E aí eu precisava, eu começava a me desesperar quando começava a anoitecer. Como se fosse uma abstinência mesmo ali. Total. Como um usuário de cocaína, de maconha, precisa. O que a gente também quer enfatizar aqui, que a gente está falando do Zolpidem, né? Mas, porque foi a experiência da Cibele. Porém, existem outros medicamentos que as pessoas utilizam da mesma forma e causam também esses efeitos colaterais, né? O Edu tá falando de médicos, eu conheço casos de médicos viciados em anestesia. Eles motivo de internação porque também. eles têm acesso, né, à anestesia. Tem agora aqui um outro medicamento de cavalo, não sei qual que é o nome, mas eu conheci uma pessoa... Ketamina? Que ele sabia que eu tinha um tatuador que eu conheci, ele queria que eu arrumasse ketamina para eu falei, mas como? Eu falei, eu não sou traficante de remédios, eu usou Zolpidem, eu arrumo. Mas ketamina não, é um negócio anestésico também, que tipo te anestesia. E paralisa. Te paralisa, te tira a angústia, te tira a dor, não tira, aliás, que te camufla, né, naquele momento. Todo vício, ele vem de uma fuga de algo, entendeu? E de um vazio. Todo. Quer suprir algo ali. A vertente do vício é um vazio. Ele começa, né? Eu entrei em uma discussão com o pessoal e aí, tipo, a gente deduziu que é isso mesmo. Tipo assim, o vício da cocaína, ela vem de um vazio. O vício do álcool, ele vem de um vazio. De um não sentir. Vamos pegar um exemplo bem simples. Levei um pé na bunda da namorada, né? Quem tem namorada. Levou um pé na bunda da namorada, levanta o telefone, vamos lá no barzinho, lá não sei aonde, tomar uma cerveja, porque eu briguei com a minha namorada, não sei o que, vamos lá. Quer preencher algo. Tá, peraí, tu quer ir para o barzinho,
porque tu não tá aceitando essa dor aí, essa falta de algo, ou tu não tá aceitando que essa pessoa te deixou para depois, te excluiu da vida dela, ou tu quer ir no barzinho para descontrair. Se foi a primeira opção, tu já tá fugindo de algo. Hoje em dia a gente tá vivendo em uma era que as pessoas não se permitem mais sentir. Tipo, hoje eu não consigo mais atender pessoas com a problemática do Zolpidem. Tem uma agenda tão pegada no Zolpidem, na questão do jogo. Eu atendo de forma assim, a gente se conheceu nesse meio, ela confirma isso. E o resultado da recuperação dela é isso. Eu atendo só se eu consigo estar muito junto com a pessoa. Tá entendeu? próximo. Tá próximo, tá ali, escutando. A sessão não é de 1 hora, de quanto tempo o paciente precisa, entendeu? Então eu me demando um pouco mais, porque eu realmente me jogo no processo terapêutico. E falando disso, o que é a função do psicanalista? Entra só dentro disso, do uso de medicamentos ou de outras áreas da vida também? Fala um pouco pra gente, doutor. A psicanálise, eu trabalho ela da forma, a moda antiga, como a gente diz. Eu sou meio que, minha formação meio que, eu brinco que ela é feita a facão, é da moda velha mesmo. E eu gosto, tipo, de entrar entender quem é aquela pessoa que eu tô acompanhando. Tipo assim, entender, saber a história dela, saber o tamanho do porquê dela. No momento que a gente entende, assim, a gente conversava muito para entender, poxa, por que tu iniciou? A pergunta que tu fez para ela. Baseando disso, a gente volta lá na infância. Precisa caminhar lá. Da infância para frente, aí a gente vem entendendo várias coisas. Porque a gente sempre é e sempre vai ser uma criança. Uhum. Entendeu? Sempre, sempre. Aí a gente entendeu a vertente do abuso da medicação da Si. Veio trazendo para o propósito. Uma das minhas orientações terapêuticas também é a logoterapia. Inventada por Viktor Frankl na Segunda Guerra Mundial. O que é a logoterapia? Sensacional. É que dá um sentido para a tua vida. A tua vida tem um sentido, a minha da Si. A vida, ela precisa de um sentido. Você cria uma logo de você. Isso, exatamente isso. Desenhou a logoterapia. A tua vida tendo sentido, obviamente tu vai para um caminho certo, né? O porquê que eu faço o que faço, e como que eu vou fazer para parar de fazer o que eu faço que faço. Então o bom profissional não é aquele, gente, que tem as respostas para as perguntas, não é. É aquele profissional que sabe fazer a pergunta certa. Entendeu? Ou que faz você pensar também. Que vai atrás, né? Exato. Você achar suas respostas. Vamos investigar isso tudo, vamos entender, tá? A gente entendeu, tá aqui, ó, o motivo tá aqui. Beleza, a gente já tem um fato. E agora, como que a gente vai caminhar pra frente? Clóvis de Barros fala, pra trás nem pra pegar impulso. Eu adoro isso. É pra frente que se anda. Eu não costumo perguntar quanto de medicação o paciente usava, ou quanto de álcool, ou que droga usava. Não me interessa muito. Interessa é como ele chegou até aqui e como que a gente vai fazer ele andar pra frente. E para isso precisa ter um trabalho com o paciente, com a família, com os amigos, com o meio que ele vive, porque senão dá errado. Entendeu? A Si não começou a fazer uso dela sozinha. Não começou. Teve uma amiga que ofereceu. Teve uma amiga que ofereceu. Ela vai precisar de ter uma amiga muito boa também para ajudá-la a caminhar depois, porque é de mão dadas que a gente se caminha. É verdade. Entendeu? Então, cara, eu sou apaixonado pela psicanálise, porque ela realmente investiga o ser humano. Ela não é aquilo feito igual um Lego, que tu compra a caixa, vem as peças e daqui a pouco o castelinho lindo e maravilhoso. Não, a psicanálise, ela realmente é investigação. Até mesmo porque a gente é único, né? Isso, é entender a ferida. E se 1 hora machucou, tipo, eu tenho sinais de algumas... uma marca aqui. Eu lembro do porquê que isso aqui aconteceu. Uma pessoa pegou me unhou a mão aqui. Ela me deixou um sinal. Isso aqui foi de uma briga. Tipo, tá aí, olha a explicação lógica. Tem um porquê. Eu nunca mais aceitei que ninguém me tocasse, me apertasse assim, opa, tem teu limite, tu pode vir até aqui, daqui pra cá. Então eu não me causo problema. Eu não comando o outro. O outro pode tentar me causar problema, mas eu comando eu permitir sim ou não. E eu acho que, tipo, a psicanálise é quase que isso. Obviamente é bem mais complexa, né? Mas a vertente da psicanálise é essa, é voltar na infância, entender a nossa questão do nosso ego, id, superego, aquela coisa de Freud. O Edu, ele direcionou o trabalho dele para a dependência química, né? Ele tá falando, ele não atende praticamente outras demandas, mas a psicanálise serve para qualquer pessoa. Eu também, quando eu me formei, eu me especializei em psicanálise também, freudiana. Mas foi bem direcionado, porque na época da minha formação era assim, você tinha que escolher
uma abordagem, né? E na época era só a comportamental ou a psicanálise. E, então, mas ele atende... É que ele tem essa demanda porque ele criou uma experiência, uma expertise na dependência química. Mas ele pode atender qualquer outro problema. Mas o que ele enfatiza é isso, porque né? o que vem para ele, chegam... Porque se eu for... Que um vem de se alguém precisar de um psicanalista para dependência química, eu vou indicar ele. Agora, se você precisar para o seu filho, eu já vou te falar de outro profissional. Entendeu? Eu não vou indicar o Edu. Entendi. Eu trabalho muito dentro disso também, assim, ó, eu acho que cada pessoa tem um propósito. Eu passei por um problema muito parecido com com abuso de álcool. Eu vi a minha família quase se destruindo, minha mãe é extremamente codependente, a minha irmã triste com tudo aquilo que ia acontecendo. Eu já perdi muitas coisas, eu venho de uma base, sou do Rio Grande do Sul, já deu pra perceber rapidinho, né? Só não falei barbaridade ainda. Mas eu via as coisas acontecendo, tipo, todo mundo falava pra mim, pô, Du, tu é um cara, tu é uma pessoa inteligente, o que tu quer com essas amizades? Álcool não vai te levar a nada. E aí foi que uma hora eu aceitei, né? E aí eu fiz de uma das minhas maiores dores e da minha família o meu ponto de inflexão. E eu prometi pra mim mesmo, enquanto eu tiver saúde e vontade de estudar, de correr atrás, eu vou pelo menos tentar ajudar pessoas ou a não se envolver, trabalhar com a prevenção, ou ajudar pessoas a sair daquilo ali. Dentro disso, encontrei um achado em uma prateleira de um lugar que eu estava, de uma casa antiga, um livro de Viktor Frankl, que era Um Sentido para a Vida, o nome do livro. Eu li as primeiras páginas e me apaixonei pela logoterapia. E foi aí que tudo começou a acontecer, que eu digo que é a mágica. Seria quase improvável do lugar onde eu vim, onde eu nasci numa cidade no interior do interior. Eu costumo falar que Júlio de Castilhos, o fim do mundo é a segunda cidade depois de Júlio de Castilhos. Tipo, bem-vindo ao quase fim do mundo. É Júlio, é a cidade maravilhosa, boa de se viver, mas não tem oportunidades lá. Eu fui lojista, eu tive loja de vestuário masculino, mas era dentro daquilo limitado. Então, eu tive que ter um propósito muito grande, um querer maior ainda e colocar um sentido para aquela dor que eu passei, para eu estar aqui hoje. E dentro de vários outros eventos que eu já participei, eu sou muito grato a Deus pelos dons que Ele me deu e eu usei tudo para o bem. Entendeu? Para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. As pessoas, elas vão ser mal, elas vão te criticar, elas vão falar do teu trabalho, elas vão tentar te diminuir, mas não faça querendo a aprovação dos outros. Faça pela tua aprovação de si próprio, do teu próprio eu, né? E Deus. E acabou. E aí tem o resultado. Tipo, o resultado vem. O resultado vem, pode colocar, não vamos Deus o livre, né? Não é? Mas não são os diplomas, não são os grandes palcos. Não. É o resultado de uma vida recuperada. Você não precisa falar muito, né? Eu falei eu aqui, por exemplo, o Edu, eu sou o resultado do trabalho dele. O resultado fala por si. Porque mas a gente fala, na dependência química, você tá sempre você nunca, como que a gente usa o termo? Que tá sempre em recuperação? Tá sempre em recuperação, é todos os dias, né? Todos os dias é um dia novo, né? Eu costumo falar que um dia amanheceu, ele é um feto a ser fecundado. Porque não é que eu não tenho vontade de tomar remédio. Então, tem umas perguntas aqui. Vamos pro chat, que a mulherada tá... Vamos. Ó, primeiro eu vou dar boa noite para as mulheradas aqui. Boa noite. Boa noite, Karina Espósito, Luana Ferreira, Ariana Xavier, a Silvia de Roberto, Fernanda Solange, a Michena. Ó, tem pessoal de tudo quanto é lugar aqui. Mato Grosso, Guararema, Estados Unidos. Caramba! Fernanda Solange, tem de Guararema, meu povo lá. Esse aí é os seus fãs. A Sara, a Simone Martins, a Fernanda Solange falou, nossa, esse tema é muito importante, porque tem muitas pessoas que passam por isso, eu me identifico. Fernanda deu boa noite, a Sandra, a Laine falou assim, ó, barrei a prescrição para o meu marido e mudaram para o Serquel. Uhum. Adri Alves falou, assistindo porque fui para Viena para conhecer o fundador da logoterapia, Viktor Frankl. Mudou minha vida para sempre. Uhum. A Renata Madureira falou, Cibele, como você conseguiu ficar sem o remédio e quando vem a ansiedade? Como você faz? A Renata, a minha amiga querida, como eu consegui... Primeiro, eu fiquei 30... eu não contei ainda, a gente não conseguiu concluir. Eu fui para uma clínica que tinha sido recém-inaugurada na Granja Viana, onde o Edu trabalhava. Faziam 15 dias, só que a clínica tinha sido aberta. Eu fui a segunda paciente da clínica. E quem te indicou? Eu estava de malas prontas para ir para um spa.
quando eu conversei com a minha família, eu falei, eu não quero ir numa... Como psicóloga, eu conhecia clínicas. Já tinha feito estágio em algumas clínicas. E eu sei que nas clínicas, geralmente, de dependência, eles misturam patologias com dependência química. Então, tem esquizofrênicos, psicóticos e os dependentes químicos, todos junto e misturado. E eu conheci esses lugares de perto, porque eu fiz estágios em lugares assim. E eu também, lá atrás, também no começo da minha formação, eu trabalhei com dependência química também, porque eu trabalhava num ambulatório de saúde mental na Estação da Luz. Então, eu tinha grupos de dependência. Lá, geralmente, é droga ou álcool, né? Porque é o pessoal ali da Cracolândia, da Luz, tal. Eu comandava alguns grupos terapêuticos lá nesse centro. Então, eu sei como que era. Então, eu falei, eu não quero ir para um lugar assim. Eu vou para um spa. Eu pensei, eu vou para um spa, porque num spa eu vou... vai parecer, não que vai parecer que eu não estou internada, não era por isso, era porque eu não ia lidar com outras pessoas patológicas, eu não queria lidar com aquilo. Eu falei, isso vai me pirar ainda mais. Só que, em contato com o spa, eles pediram um laudo psiquiátrico, aí eu fui, peguei o laudo, e eles ficaram uns 3 dias para me darem a resposta, 2 dias para me darem a resposta. Porque quando eu falei, eu quero ser internada, meu pai falou, é hoje, então. Já pode ver onde você quer ir, que você vai hoje. Aí eu já comecei a procurar, nós decidimos por um spa, aí eles mandaram as fichas e demoraram 2 dias, assim, para me responder, se eu poderia ir ou não. Mesmo eu ter mandado um laudo, tudo, do médico que me conhecia. Aí eles falaram que queriam um psiquiatra, eu passei num psiquiatra, mandei outro laudo. No dia que eu estava indo para o spa, a minha cunhada estava fazendo uma pesquisa de clínicas e ela achou a clínica que eu fui. Ela tinha sido recém-inaugurada, ela achou, assim, aí eu com a mala no carro, aí eu estava com meu pai, com a minha filha, com meu irmão, já com a mala, eu fiz uma mala pensando até no spa. Falou, vamos até lá para conhecer. E o spa era em Sorocaba, e lá era na Granja Viana. Mas eu falei, eu quero ir então antes lá. Aí eu liguei, o dono mesmo me atendeu da clínica, eu conversei com ele. Em seguida me ligou o psiquiatra da clínica, conversei com ele também. Ele falou, vem fazer uma visita. Eu falei, eu já vou de mala. Se eu gostar, eu vou ficar. Aí eu fui de mala já. E para conhecer eles lá, né? Conheci o dono, o psiquiatra, a princípio. Tipo, da hora que eu comecei a conversar com eles, que eles já sabiam que eu estava preparada para... Acho que eles sabiam que eu ia ficar. Tipo, já começou o meu tratamento ali, imediatamente. Porque já era no final do dia, eles já... Não, você vai ficar. Então, já começou a me medicar. De outra forma. Dia. No mesmo dia, na mesma hora. A gente conversando. Porque eu também, por outro lado, eu pensei, um spa não vai ter o suporte que eu preciso, que tem a expertise de cuidar de dependente químico. Um spa, ele está preparado para outro tipo de demanda, não é para isso. Eu pensei nisso, acho que por isso também a demora deles me responderem, porque talvez a gente não vai conseguir te atender, né, de forma adequada. Não tem profissional. Eu só ia ser presa para ficar longe da medicação, né? Mas como que eles iam me medicar lá? E talvez seria pior, né, doutor? Porque poderia causar uma abstinência depois. Não sei se essa é assim, a palavra correta. Com certeza, mas a Cia, ela queria se tratar, entendeu? Isso assim, a principal ponto. Eu costumo falar que as pessoas, a maioria, 90% vai para a clínica por livre e espontânea pressão, né? São poucos que vão por livre e espontânea vontade. Quando tem essa vontade genuína de tratar, de entender, eu preciso parar com isso, né? A gente já dá alguns passos mais altos ali. Aconteceu o desmame no primeiro dia, né? Substituiu a medicação médica que acompanhou assim na largada lá na clínica, maravilhoso. Até dá pra falar, o Dr. Tony, esqueci o sobrenome dele. Antônio, eu não lembro também, mas ele ele tinha uma expertise, um ambulatório, acho que no HC desse medicamento. Eu tive tanta sorte nessa minha internação, porque assim, eu cheguei num lugar maravilhoso. Eu fui a segunda paciente, então assim, tava todos os profissionais à minha disposição. Vale lembrar que para isso, para você se curar de qualquer dependência, precisa de uma ajuda multidisciplinar. Então, era psicólogos, terapeutas, médico, até o pessoal
da cozinha. Lá eu aprendi a tomar suco de fruta, que é uma coisa que eu não tomava de jeito nenhum. Eu lembro que foi uns 15 dias, ou não, 15 acho que não, uns 10 dias, assim era só Coca-Cola, daí a gente começou a insistir no suco, porque são esses hábitos saudáveis. Aí depois vamos reforçar a questão da meditação que a gente falou. Precisa mudar o teu modo de viver e de olhar o mundo. Sair do automático, né? Como nós tava assim, foi no início, né? Eles, apesar de terem o Edu já tinha trabalhado em outras clínicas, enfim, tinha acabado de chegar lá, e eu também. Então, foi uma construção mesmo juntos. Lá eu aprendi uma coisa fundamental, assim, antes, a decisão também, a parte espiritual também tem que estar... Você tem que se apegar a alguma coisa para poder... Né? Se livrar de uma dependência. Então, eu já estava indo em igreja, já estava me conectando com Deus, né? Da minha forma, do meu jeito. E teve a questão das leituras lá, as leituras diária, né? Sobre a espiritualidade, a meditação, a alimentação. Lá eu pedi para me exercitar, eu pedi um personal para me exercitar. Foi lá que eu comecei a me exercitar. Hoje, tipo, de um ano e meio para cá, eu me exercito quase que diariamente. Eu passei 47 anos da minha vida sem fazer exercício físico. Fazia quando era mais jovem, balé, jazz, quando era criança. E o exercício físico é fundamental, né? Fundamental. Assim, quando chegou, ela mesmo pontuou, né? Ela foi a segunda paciente da clínica. Então, a gente estava ainda em processo de formando os protocolos, as coisas todas da clínica. Só para ter uma ideia, quando essa clínica, eu estava trabalhando no Rio Grande do Norte, o proprietário me chamou do Norte para cá para a gente fazer a implementação desse trabalho. E isso aconteceu em praticamente 5 meses, a gente inaugurou essa clínica. E em 5 meses... inaugurou, 3 dias depois teve a entrada do primeiro paciente, 15 dias depois a da Si. Então, reuniões, espiritualidade, tudo a gente estava montando. E quando ela entrou com um livrinho daquele do Café com Deus Pai. Aí eu pensei assim, poxa, vamos pegar esse livro da paciente e adaptar na reunião. E aí a gente fazia o Café com Deus Pai todos os dias. Depois entrou mais pacientes. Eu não sei quando tu teve tua alta, quantos tinham? Nós estávamos o Ali já tinha saído, eu, a Carol, 2004, 5. E até hoje, gente, faz um ano e alguns meses que a clínica abriu, até hoje a espiritualidade é baseada em cima do Café com Deus Pai. Aí a gente fazia meditação todas as manhãs. Porque como a clínica ela estava em processo de amadurecimento ali de algumas coisas, tudo que eu entendo que para mim é bom, eu levava para eles. Ótimo. Tipo, eu medito todos os dias. Medito de manhã quando eu acordo, em cima de alguma reflexão que eu preciso fazer no dia, e à noite antes de dormir. E aí a gente dava a ideia também de fazer a higiene do sono, né? Sim. E para o desmame de medicação, a higiene do sono é maravilhosa, porque tu desacelera, tu vem de uma música, eu digo assim, tá com um problema de insônia, antes de ir na medicação, antes de buscar essas partes clínicas, tenta a parte tipo de uma música suave, coloca na TV, coloca lá barulho de chuva e vai desacelerando, vai tipo selecionando o que é pensamento teu, o que não é. Hoje eu durmo alinhando os pensamentos, com alguma oração, eu durmo ouvindo. Aí quando eu paro o celular é uma coisa que atrapalha muito para a questão da insônia, né? Mas tem hora que eu paro, aí eu ponho lá no YouTube numa oração e deixo do meu lado bem baixinho, né? Peguei esse hábito também. Claro que não é fácil, tipo assim, ó, quem tá em abuso de medicação, assim como quem tá em abuso de álcool ou droga, precisa de profissionais qualificados. Nem todo psicólogo tá qualificado para atender um alcoólatra. Exatamente. Nem todo psiquiatra tem ali um embasamento, uma mão firme para atender um alcoólatra, um usuário de cocaína. Então, assim, ó, cada um dentro do seu quadrado. Chega crianças para mim, às vezes eu digo, olha, eu não gostaria muito, mas não, eu posso acompanhar, te dar umas dicas e tal, mas vamos procurar um profissional para atender. Tipo, adolescente usuário de droga, não é para mim. O adolescente, quando ele entra na droga, o uso de medicamento, também é por falta de algo? Né, aí dá pra gente voltar. Todo e qualquer abuso tem algo, tem o gatilho que a gente falou, isso, né? O start foi o que a gente já conversou. Porém, eu não fiquei sofrendo
o vazio da perda da minha mãe por 10 anos. Só que ali se instalou um vício a partir dali. Aí ali, tudo que acontece na tua vida, você põe o medicamento para amenizar. Não é que eu sofri, eu fiz o uso por 10 anos dessa medicação, de 2014 a 2013, final de 2013, foi quando eu fui para a clínica. E assim, não é que eu estava sofrendo... Tempo? Eu fiquei a gente decidiu lá, assim, eu tinha conversado com um médico pessoal que me acompanhava, médico de família. A gente decidiu eles falaram no mínimo 21 dias, eu acabei ficando quase que um mês, 28 dias. E eu saí de lá tomando remédio, não esse, né? A outra medicação. Eu cheguei lá tomando 8 remédios por dia. Eu não quero falar nomes de remédios, porque de repente as pessoas vão querer achar em casa, vou parar os Zolpidem e tomar. Então é melhor não vira falar. Uma bagunça. E eram doses altas, né? Comecei tomando 8 lá. E saí tomando 2. De 8 eu saí de lá tomando 2 e continuei ainda 2 meses com o psiquiatra da clínica, só que no consultório particular dele. Ainda fui 2 meses. Deixa e ainda ele tinha um outro... Aqui. Doutor Antônio, agora não... E aí ele me deu um outro... Eram 2 medicamentos. E aí quando passou o medicamento, que era o principal, que ele foi falando, agora você pode parar, ainda ficou um outro para cuidar da ansiedade, da vontade, dessa questão da abstinência. Que a Renata perguntou aqui, né? Como você conseguiu ficar sem o remédio? Então, você entrou com outro remédio para substituir, fez o acompanhamento? 2 meses. E depois? Meses. Aí depois eu parei definitivo. Eu parei por mim mesma. Antes do psiquiatra me dar alta definitiva, eu parei a medicação. Eu falei, eu não vou tomar mais nada. Eu falei, porque eu não tô ansiosa e... Dá vontade de tomar? Como que eu parei? É força de vontade, porque dá vontade de tomar o remédio. Quando passa por algum problema? Ou quando você tem insônia mesmo, que você tá lá, você vira, frita na cama, vira pra lá, pra cá, ou quando acontece algum problema, que alguma coisa que te desagrade. E bem na época, depois que eu saí da internação, aconteceu uma coisa super importante que teria tudo para mim ter voltado a tomar. Para mim ter uma recaída. Meus filhos foram morar com o pai. Então, eu ficava mais sozinha ainda, porque eu já ficava sozinha, porque eles jovens, né, são adultos agora, tem 20, 21, saíam quase todas as noites, eu ficava muito sozinha em casa. Não, assim, eles saíam, acabava saindo também. Aí, eles saíram de casa. Era um motivo para me ter uma recaída. Era um motivo bem importante, inclusive, né, quando seus... Porque ninho vazio, né? Eu tô sofrendo ainda essa síndrome aí do ninho vazio, não tô feliz, mas era tudo que, assim, era um motivo, era uma desculpa que eu precisava, se eu precisar dar uma desculpa, meus filhos saíram de casa, eu tô sozinha, eu voltei a tomar por isso. Eu voltei a tomar por isso, mas eu falei, não, por quê? Agora eu acho que eu vou responder a Renata. Porque eu não quero ver mais os meus filhos e o meu pai, meus irmãos, a minha família toda passar pelo que eles passaram. Porque internar uma pessoa da sua família é muito dolorido. Você internar um filho. O que meu pai... Nossa, eu até me emociono em falar, porque você pegar um filho e levar para uma internação, apesar, né, mesmo eu tendo pedido que eu queria ir, é muito difícil. Tanto que eu não quis que eles fossem me visitar. Os meus filhos foram 2 vezes por insistência deles nesse um mês. Eu falei, eu não quero que ninguém venha me visitar. Eu quero que vocês me vejam depois. E aí você falou até da aparência. Meu pai falou, você tá com outra cara. Você tá mais bonita. Olha como mudou seu rosto. Porque quando você toma muito esse remédio, realmente você acorda cansada. Porque você apática. Não dorme. Você não dorme. Tu não dormiu, tu ficou sedada, né? Perde o brilho, né? Tá sedada. Você não tá dormindo, descansando. Porque você tá induzida a dormir. Você tá, tipo, como se tivesse uma anestesia para fazer uma cirurgia. Então, o que me segurou e me segura até hoje é lembrar, ver o que meus filhos e o meu pai passou, e meus irmãos, e minha família toda, passaram me vendo dentro de um... Porque não deixa de ser uma clínica. Você está internado numa clínica de dependência química. Tem dependente de álcool, de droga, de tudo lá. Só não tinha patologias, né? Sempre assim, uma internação, ela já nos assusta. Né? Tipo, se tu precisa ir para o hospital, tu já fica assustado. Tem alguma coisa dentro de ti que tá errado.
Se tu precisa chegar em algum momento de tu ir pra dentro de uma clínica, É o ápice, tem né? algo errado, que alguma Chegou coisa no desregulou, limite, chegou né? no limite que eu não tô dando conta. Quando que a gente vê que precisa de uma internação? Isso é importante. Quando a gente vê que precisa de uma internação, quando o paciente coloca a vida dele em risco de uma terceira pessoa, quando ele não consegue mais fazer a gestão de si próprio, por causa de alguma dependência, seja ela álcool, droga ou medicação. É necessário olhar para isso e entender. Será que ambulatorialmente a gente vai conseguir ajudar? Vamos tentar? Tu tentou com psiquiatra, tentou com... Não deu. Seguiu em abuso. Vamos precisar internar. E Entendeu? foi cada vez, foi aumentando, né? Aumentando, eu falo que, até falei ontem na chamada, que me gera consequências até hoje. Tipo, a minha memória, eu tenho certeza que foi, assim, eu perdi 80%. Tudo eu tenho que anotar. Se eu não Como se anotar, tivesse fritado os neurônios. eu não sei de que forma, assim, Tem um dano, algum dano. cerebral mesmo, falando da parte da física mesmo, né? Dentro da cabeça da gente, o que Mas com acontece. experiência, vivência. A minha memória é péssima, eu tenho que anotar tudo. Eu tenho certeza que foi causado pelo abuso do remédio, pelo tempo de uso. E às vezes se tem a questão assim, ó, o misto, o abuso da medicação associado ao álcool, porque o álcool, a gente fala o blackout alcoólico, às vezes as pessoas falam assim, ó, nossa, eu bebi e não lembro nada, não, isso é mentira. Não, isso acontece, a gente bebe e cai, derruba a E chave. existe uma dosagem para isso? Dosagem de álcool, de álcool. eu defendo uma bandeira que assim, ó, nenhuma dosagem de álcool é boa, né? Zero Se tu álcool, consegue, zero. Não, teve a questão do álcool também na internação que a gente esqueceu de falar. Quando eu saí da internação, foi sugerido pelo psiquiatra que eu não... Porque o álcool também virou um gatilho. Eu bebia, tinha vontade de tomar remédio. Eu tomava remédio, tinha vontade de beber, sabe? Então, virou uma coisa ligada à outra. Então, ele sugeriu que eu ficasse pelo menos 3 meses sem beber bebida alcoólica. Hoje eu bebo. Não tem mais o efeito que tinha antes, porque antes não é assim que eu bebi e tomava o remédio, mas o remédio estava dentro de mim, eu tomava todos os dias, então ele estava no meu organismo. Então eu bebia muito mais rápido, tinha essa questão da amnésia, de não lembrar as coisas, de bater carro. E talvez já não sentiu o efeito do álcool? Ou você sentia o efeito do Muito álcool? mais rápido. potencializa, né? Porque eu tô com o remédio dentro de mim. Eu tomava 3, 4, 5 toda noite. Aí tudo bem, eu passo o dia, no final do dia eu vou num barzinho tomar o álcool. Mas o remédio tá lá em mim. Não é que eu tomei e fui pra lá. Não, eu tomei um dia antes. Nem saiu ainda. É, Ele tem uma tá em janela, mim, né? Ele tá dentro. E outra, durante muitos anos. Então, aí teve épocas de eu tomar aí depois 2, 3, eu baixava pra 1, depois... Mas aí chegou no final mesmo. Foi uma viagem que eu fiz com 2 amigas para o meu sítio. E ela viu, eu comecei a tomar muito remédio e tomar vinho. Ela viu como eu fiquei, essa minha amiga. Ela pegou meu telefone, ela teve até, tipo assim, que me amparar mesmo, me pegar, me pôr para tomar banho, para deitar, porque eu tive vários episódios de sonambulismo. Ela achava que eu estava acordada, mas eu estava dormindo e fazendo coisas e no outro dia eu não lembrava. Aí ela pegou meu celular e pegou o telefone do meu pai. Ela não conhecia meu pai pessoalmente e ela ligou para o meu pai. Então, quando eu cheguei nesse final de semana, que foi um feriado, acho que eu lembro de foi 15 de novembro, o feriado, eu fui para a clínica 17 de novembro. Quando eu falei pro meu pai, foi aí que ele aceitou, que eu falei, eu quero ser internada, ele aceitou, porque ele não aceitava antes. Ele achava que eu poderia sozinha. Não. Que é besteira. Você não... É falta de força de vontade, é falta de vergonha na cara. E às vezes, a bebida, não é o remédio. Eram os dois, né? Uma coisa que escutando se falar, me veio que é muito importante, é uma informação assim, ó, a gente diz aquelas informações que valem milhões. Toda medicação que ela é psiquiátrica, seja ela benzodiazepínica ou não, entendeu? O Zolpidem não é na família do benzo, mas ele é muito parecido do benzo, mas Zolpidem, Rivotril, Alprazolam, dentre outros aí dessa família, se alguém está tomando sem prescrição médica, mais cedo ou mais tarde vai ter problema com essa medicação. A mesma coisa que quem usa cocaína, eu uso só final de semana, né? Eu bebo só final de semana, mas todo final de semana bebe e não sabe o que faz. Mais cedo ou mais tarde vai ter complicações sim, porque
Se a medicação ela é produzida e precisa de um médico, de um psiquiatra, né? Pra que ela é uma prescrever. medicação de uso para transtornos mentais. Tu está tomando ela sem um acompanhamento médico, clínico adequado para aquilo, talvez tu tá tratando algo que tu não precisaria estar usando daquela medicação. Um exemplo, se lá no começo do problema da CIA, se tivesse, olha, não tô conseguindo dormir por isso, lá no início ela tivesse optado talvez entre uma higiene de sono bem feita, uma Não, ir medicação, num psiquiatra, fazer uma terapia. uma terapia, talvez Buscar não do teria outro, entrado em abuso. A mesma coisa, a gente pega um adolescente que está fazendo uso de bebida alcoólica. Saiu o final de semana, chegou em casa bêbado, vai lá, a mãe fala assim, ó, tu não me chegue mais final de semana que vem, se tu chegar em casa alcoolizado vai dar problema. No próximo final de semana ele chega de novo. Aí a mãe promete, no outro chega de novo. Já tem algum problema ali. Entendeu? Eu não trato adolescentes, mas tipo, se hoje eu trato alguém com 40 anos, usuário de álcool em excesso, um dia ele foi adolescente, então é uma Começou lógica. lá, Começou lá. Entendeu? Como tu falou, a falta de algo ou algo parecido com isso gerou essa dependência, ela buscou como válvula de escape e aí aconteceu o que aconteceu. Então assim, ó, gente, não use medicação em abuso. Sabe? Aliás, obviamente não use medicação em abuso, mas não use medicação sem prescrição médica, sem ter um profissional habilitado para dizer, olha, tu pode usar essa medicação, essa tu pode, essa tu vai não pode. acompanhar até os efeitos colaterais, né? Porque precisa de um acompanhamento. Às vezes tem assim, ó, hoje a Si poderia iniciar o tratamento dela tomando o Zolpidem. Depois de um período, o médico ia trocar o Zolpidem por uma outra medicação, para depois não precisar Fazer um nenhuma. desmame, Porque né? o Zolpidem Adequado. é um remédio relativamente novo, né? Relativamente novo na indústria farmacêutica. Ele foi feito para quê? Para ser usado por no máximo 6 meses em situações pontuais. Por exemplo, você fez uma cirurgia... meu filho foi fazer uma retirada de um cisto aqui no pescoço. Era uma cirurgia que foi no final do dia, ele teve que dormir. Então, eles deram para o meu filho, um jovem, adolescente, ansioso, para ele poder... Eles deram um Zolpidem para o meu filho. Eles foram levar um remedinho para você dormir. Eu perguntei o que era. Eles deram um Zolpidem para o meu filho para ele passar aquela noite... Indutor do sono. Para não se agitar, para não ficar nervoso. Porque é jovem no hospital, eles não querem ficar, não está doente, nada. Só uma retirada era um cisto, uma coisa simples... Aí deram, e ele é feito para isso. Você vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Aí, então, você passa dias de dor intensa. Aí, ele foi feito para você tomar, para você dormir esses dias. Então, ele não foi feito para você como os outros, que era para tratar nada. Ele não trata nada. Ele não trata nenhum tipo de patologia. É como se ele ligasse uma chavinha e vai ele dormir. Ele é só para você né? dormir. A gente pega assim, ó, o Aderal. Né? Não vem muito o Aderal para o Brasil, vem o Vivance. Vivance, ele foi uma medicação maravilhosa, incrível, para tratamento de TDAH. Nada além disso. E o pessoal tá usando. E aí o pessoal usa para estudar, para passar na faculdade. Eu já internei várias pessoas por abuso de Vivance. A pessoa psicotiza, entendeu? A gente tem um amigo da família que se matou. Por uso conta... de Vivance e Zolpidem. Vê coisa, alucina, entendeu? E a pessoa comete suicídio. Era tipo vários Vivances, porque começa com... Eu já tomei Vivance... E ele dá um bem-estar e você realmente fica muito mais focado, muito mais animado. E dá um bem-estar, uma sensação de alegria. E que você fala, meu Deus, eu quero isso pra minha vida inteira. Eu quero tomar isso sempre. Só que não vai acontecer. Aí vem outro... Aí passa as 4 horas, você quer mais. Quer mais? O Vivance, assim, ó, pra quem... O usuário de cocaína, né? O usuário típico de cocaína, ele usa... Nossa, uau, flutua, Vida a cocaína te leva lá nas nuvens e tá tudo muito legal. Dá uma sensação de liberdade. Aí tu vai lá, a pessoa vai lá e usa de novo. E usa de novo, e usa de novo, e usa de novo. Até levar a dependência, aquela pessoa fazer o quê? Isolamento social. Ela não faz outra coisa a não ser fazer uso de cocaína. A mesma coisa o álcool. No início a pessoa vai lá, toma uma bebida, fica mais alegre. Quando vê, já começa a perder a crítica, falar nome, não sei o que, arrumar confusão, se expor. A bebida ela vai ter potencializar alguma coisa, ou um lado bom teu, ou um lado ruim. Ah, quem bebe fica briguento, não sei o que é briga. Eu nunca briguei com ninguém na época que eu bebia. Né? Às vezes brigavam comigo, obviamente. Mas tem pessoas que bebem e aí aflora aquele lado. Fica agressivo. Não é uma regra para todos. Só que no momento que se torna uma... Como que eu vou ver se eu sou dependente de álcool? Ou de medicação, ou de qualquer outra coisa?
fica sem, tenta ficar sem. Quer ver se tu é dependente do celular? Desliga e fica 5 horas sem tocar no teu celular. Vamos ver se não vai te gerar um Nossa. desconforto. E falando de dependência do celular, você falou do joguinho De também, jogos. né? Dos jogos. O celular a gente trata uma questão assim, ó, da dependência do jogo, nomofobia, nomofobia, não homofobia, nomofobia. É quando a pessoa ela se sente mal por estar sem. Um exemplo, quebrou meu celular, meu Deus. E agora o que eu vou fazer? Tenho isso, hein? Mesmo se for ferramenta de trabalho? Mesmo se for ferramenta de trabalho. Então eu Porque tô. assim, ó, então vamos lá, se tu perde o teu trabalho hoje, entendeu? Tu tem que se concentrar. Opa, perdi meu trabalho, eu tenho que procurar outra coisa. Isso não pode gerar um pânico em ti. Tu tem que ter... Tem pessoas que quebram o celular, ou perdem, ou roubam. Essas pessoas ficam em pânico. Elas gritam, elas quase surtam. Isso se chama nomofobia. A fobia por ficar sem o uso do celular. Jogo, já é outra coisa. Tipo, o jogo hoje eu acho que é o maior problema. Jogo, abuso de medicação e droga. São os maiores problemas que a gente que trabalha com saúde mental vem enfrentando. Já estão locando clínicas só para tratamento de jogos, bet e... Eu tenho um paciente meu que ele Esse perdeu tigrinho. 3 milhões. 3 milhões em apostas em 3 dias, ou seja, 1 milhão por dia. Fora várias outras coisas. Esse pessoal que faz uso do Bolsa Família, saiu um estudo recente, foram também 3 bilhões que foi investido. A Bolsa Como é que a Família gente diz foi assim? pro jogo. Desviado, do Bolsa Família, ao invés dessas pessoas estarem gastando com Se coisas... alimentando. Se alimentando, foi Jogos. depositado, tipo, transferido do Bolsa Família para jogos. 3 bilhões, entendeu? É muito A nível de dinheiro. Brasil, obviamente. Então, é muita coisa. É um problema de saúde mental atual. Que eu vou falar uma coisa para vocês. Sinceramente, a gente nem sabe ainda o que fazer. E eu falo para vocês com muita autoridade isso porque eu participo de muitos núcleos de estudo de saúde mental, As pessoas estão doentes. novos processos de tratamento que a gente vem estudando para orientar outros profissionais a trabalhar nesse meio. Neurovox é um que é do professor Pedro Calabres. Eu faço parte do núcleo de estudos que a gente chega assim, ó, cada vez está ficando mais difícil. Parece que assim, ó, vamos lá, pegar um bem estranho que eu vou E o falar. vício do jogo também é falta de álcool? Mas De parece álcool. tipo quase que uma cracolândia Do jogo. Do jogo. Entendeu? A galera tá ali. E são aí... E jovens, né? Pega Crianças. todas as idades, mas eu acho que atinge mais os jovens. Não, mas vou falar pra vocês, gente. É assim, ó. É de 15 a 70 anos de idade. Porque a mesma coisa a gente tem assim, ó. O vício de álcool da terceira idade, que ninguém fala. Que é um tema, uma hora para um podcast. Já vamos trazer esse tema pessoas, aqui. Que eu não consigo nem falar, só quero ouvir. Não pessoas consigo nem perguntar. Pessoas com mais de 60 anos que ficam viúvos ou viúvas e descontam na bebida, na cocaína. Tu conheceu, a gente não pode falar nome, mas não sei se é do teu tempo. Eu internei um paciente 3 vezes, já com 70 anos de idade, usuário de cocaína. A gente às vezes olha para um cara de 70 anos e diz assim, não, esse é só Eu conheci é só manguaça, esse. né? Não, cara, é cocaína às vezes... E começou depois de... Começou depois que a esposa faleceu, entendeu? A falta do álcool. E medicação, É uma a perca, dor, a uma dor. dor. E aí Uma assim, dor, a gente... uma frustração. O caminho mais fácil, momentâneo, para anular aquela dor dentro de ti, é o álcool, é a droga, é a medicação. Mas é o caminho mais caro. É o caminho mais caro. Porque hoje a gente não se permite mais sentir um luto. O preço pode ser a própria vida, O né? preço pode ser a própria vida. Se tu Hoje for- ninguém quer sofrer, você não quer ter dor, você quer Fraco, resultados nós estamos rápidos. fracos de mente, não consegue lidar com a dor, Olha, lidar com a perda. Pega um adolescente hoje, vários já chegaram para mim, infelizmente eu não, eu tenho as minhas limitações e eu super aceito, eu não consigo atender adolescente, tipo, eu me envolvo demais. A gente pega às vezes um adolescente de 13 anos de idade, uma criança eu considero, quase que finalizou, terminou um relacionamento porque o amiguinho ali, o que era para ser amiguinho, o namoradinho não quis mais e tenta suicídio. Tipo, daí chega no consultório e pergunta, mas o que motivou o suicídio? O Joãozinho não me quis mais, eu não sei viver sem ele. Com 13 Aí a anos. gente olha assim, mas tu não sabe nem o que é viver, que dirá sem aquele outro Mal, ali. mal começou a vida. Aí, tipo, perdeu o pai, nem sentiu, chorou meia dúzia de dia. Aí o outro perdeu, o mesmo caso, perdeu o pai, eu perguntei pra mãe, como que foi com a perca do pai? Ela ficou triste, não sei o quê. Tá, mas tudo isso só pelo menininho ali que não quis mais ela. Pois então, a gente não sabe o que fazer. Aí eu direcionei para um outro profissional. E isso com um adolescente de 13 anos e às vezes a gente com pessoas com 30, 40, 50 que engatam um namoro no outro ou
tá namorando hoje, terminou o relacionamento, semana que vem já tá com outro, não conseguem passar por aquela fase de tipo, Do cara, luto, né? aonde que eu errei? Do luto. Tipo, de um De se relacionamento. analisar, né? Autoanálise, autocrítica, autoanálise. tipo assim, ó. Se dá As um pessoas tempo, têm né? medo da autoanálise, da autocrítica, né? Eu falo assim, ó, terapia é pra quem tem coragem. Exatamente. Tu sentar numa cadeirinha ou deitar num divã, se colocar em posição fetal e às vezes dormir na terapia, aquilo ali é pra quem tem muita coragem. Tipo, tu olhar pra dentro de Se ti despir. e olhar assim e dizer assim, ó, cara, eu sou isso. Eu cheguei num momento da minha vida que eu olhei, tipo, rapaz, Eduardinho, tu é ruim. Tu é ruim. Disse assim. E aí foi aonde eu me encontrei. Obviamente eu me encontrei em mais questões espirituais do que do nosso carnais, entendeu? Que a gente eu sou da galera que insiste que a gente é mais espírito do que carne, né? E somos, Isso aqui né? é só E somos. é só uma E passagem. muitas vezes estamos sofrendo, as pessoas estão sofrendo porque falta o espiritual. Eu acho que a parte espiritual, no caso de qualquer tipo de dependência, é primordial. E não é sobre religião. Eu falo, não é sobre não é. religião. Não. É sobre Mas fé, mas Deus. você tem que, eu acho que você tem que ter um lugar, assim, Isso. para você ir, para Fortalecer. você, seguir não digo, não é uma doutrina, mas você tem que Uma ter linhagem, um lugar, né? né, para você estar, para você ir, às vezes, se abastecer. É como se um carro que acaba a gasolina, você vai lá, você se abastece, aí você passa a semana inteira de novo, aí você vai lá, você se abastece de novo. E eu não fazia isso antes. Então, é igual, deixa eu só terminar Claro. isso. Eu só queria, assim, a minha recuperação, a minha cura, que eu era doente, porque a dependência química é uma doença. A minha cura, através de... Não é uma coisa só. É a mesma coisa você emagrecer. Você fala, o que você fez? Eu tomei um remédio. Mas você não é só tomar um remédio. Você tem que tomar, às vezes, um remédio para uma pessoa obesa, vamos dizer. Mudar a alimentação. Mudar a alimentação. Aí, por que teu corpo tá Atividade. assim? Atividade física, estética. Eu faço um monte de coisa. Eu cuido da minha parte hormonal, da parte estética, da parte nutricional. Vou num endocrinologista, num nutrólogo, faço academia, então tudo isso complementa o emagrecimento. Integrativo, né? E a dependência também, você tem que ter um terapeuta, um psiquiatra, mudar a sua alimentação, ter a parte espiritual, a parte de se exercitar, né? Também é muito importante, foi inserida na minha vida, graças a... Assim, foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida. Uma das coisas que te trouxe de bom, né? De bom, a parte a espiritualidade, buscar mais a Deus, da forma que seja. Eu também não gosto de falar de formatos de religião, porque, né, cada um tem o seu. E a parte de se exercitar e se alimentar melhor, pensar mais no que você vai pôr pra dentro de você, né? Sair do automático, né? Porque não são só remédios que fazem mal, né? A comida também, o que você põe pra dentro da sua boca, né? A Adri mesmo, ela falou assim, ó, só vai piorar, infelizmente, porque a indústria vem adestrando as pessoas que quem não tiver uma expansão de consciência, infelizmente vai sofrer muito. E aí, quando fala da indústria, não é só medicamentosa, é também alimentação. Sim, porque a gente cada vez mais come alimentos industrializados. E eu também nunca tinha ido numa nutricionista, eu fui agora há pouco tempo. Nunca pensei que embutidos, que você comer presunto, queijo, que a gente é muito comum comer presunto e queijo todos os dias, às vezes tem gente, E café da manhã. É um produto que não faz bem. Aí as pessoas, ao invés de tomar whey, compram aquele de caixinha pronto. Aquilo lá pode até ter whey, mas ele tem um monte de conservantes. Eu sempre falo assim, ó, a lista de ingredientes, quanto menos ingredientes, melhor é. A mais comida, limpa. quanto mais limpa, mais a básica, que você fala do simples bem feito. O simples ovo, bem feito. eu falo ovo, cuscuz, gente, é melhor que muita gente. Você come um ovo, um cuscuz, você tá alimentado e é saudável. Eu tenho uma galera que às vezes a gente vai viajar junto e eles... Tipo, às vezes até dão risada e dizem, poxa, Edu, que engraçado que é que tu vive desse jeito. Porque, tipo, cara, eu como tudo do mais simples. Eu como fruta todos básico, os dias, né? eu caminho todos os dias. Eu faço meditação, às vezes a galera sai comigo. Cadê o Edu? Deve estar meditando em algum canto. E na maioria das vezes eu tô mesmo, porque assim, ó, é o meu templo. Sou eu, tu tava falando sobre a espiritualidade. Poxa, cara, se tu não for olhar pra tua questão espiritual, e não tem nada a ver com religião.
Se a gente for olhar assim, ó, se o mundo fosse mais espiritualizado do que religioso, não tinha nem guerra. Eu respeito a tua orientação, a da Cia, a minha, vocês nem sabem qual é. Entendeu? A psicanálise fala muito sobre isso, entendeu? Tipo assim, ó, não é sobre a igreja, não é sobre o tempo. É necessário ter, é o teu momento de retiro, tu estar lá em contato, e a gente pode parar para pensar assim, ó, cria-se situações, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Quando tu tá na igreja, tu vai lá na igreja, independente da que tu vai, se tu se entrega para aquele momento espiritual dentro da tua igreja, tu escuta o louvor, a pregação do pastor, quantas vezes não dá vontade da gente de chorar? Quando a Cia tava lembrando ali do episódio dela com o pai, olha eu falando aí. Eu tô pondo pra ver as perguntas. A Cia lembrou do episódio dela com o pai, eu nunca eu assim, ó, 99% das minhas altas que eu faço, que eu participo, eu lembro que a família me fala. E, cara, chega no momento que eu recebo, entendeu? E eu não trabalho, faz muito tempo que eu não trabalho mais para ganhar dinheiro, para comprar coisa, para não sei o quê. É fundamentado dentro de um propósito. Deu certo, eu aproveito o que deu certo. O que não deu certo, eu aprendi. E eu lembro que o pai da Cia, o teu pai, ele é todo meio engessadão, né? É meio, assim, a gente chama lá no sul que é meio grossão, assim, não tem muita habilidade, tipo, de chegar e ali, pô... Afetiva. Né? Afetiva, não, ele é do jeito dele. E ele é muito legal do jeito que ele é. E ele só chegou pra mim, ele colocou as mãos no meu ombro, assim, ó. Até hoje lembro-se, teu pai tava com uma camiseta polo, com a camiseta polo azul, num Corolla cinza que vocês tinham. Aí ele pegou no meu ombro e disse assim, pô, cara, muito obrigado por ter cuidado da minha filha. Acabou. Pagou a conta. Isso paga. E eu tava devolvendo uma filha para um pai assim. Esse é o meu propósito. Porque um dia eu também fui uma pessoa que precisei de ajuda e alguém me devolveu para minha mãe. Entendeu? Então, quando tu promete as coisas que tu pede a Deus, me ajuda a sair daqui. Se eu sair desse buraco, eu vou ajudar outras pessoas a sair também. E Deus te ajuda, é a tua missão em trazer as pessoas para o outro lado. A minha missão foi o quê? Eu saí do buraco, eu prometi para Deus, eu vou estudar enquanto eu tiver memória o suficiente, cérebro bom, e eu conseguir falar e transmitir a minha mensagem, eu vou fazer isso, e sempre em nome de Deus, independente da igreja que eu vou. Às vezes me convido para ir aqui, vai ali, tem algumas coisas que as igrejas fazem que eu não concordo. Tem coisas que eu faço que eu não concordo, que dirá o que a igreja faz. Então, quem sou eu para apontar? Né? Tipo, olhar para a Cibele e falar assim, ela ficou tomando medicação porque não tinha o que fazer. Às vezes a gente escuta isso. Sim. A Cibele tinha tudo na vida. Não tinha ocupação, não precisava disso. Você escutou isso, né? Quantas vezes, né? Se a família deu tudo e aí se meteu com droga, com não sei o quê. É uma doença. É uma doença. E só assim, realmente, no momento de... E não tem poder aquisitivo, não tem classe social. A droga não escolhe. Eu fiz um teste genético agora, a pedido aquele teste que vai para fora, tal, que faz uma leitura da sua genética, tem 75 páginas, mas uma predisposição genética minha é dependência química e alcoolismo. Saiu nesse teste. Já é genético. Não, o teste genético, aquele que vai para fora, pegam com cotonete, a saliva. DNA, né? Através do DNA. E saiu geneticamente já a propensão a vícios e alcoolismo. Meu Deus. E assim, aí eu também, respondendo, complementando, o que te faz você não tomar o remédio, mas é isso, ver o sofrimento do meu pai e a alegria dele. Não tem preço. E os primeiros... Eu fiquei 2 meses na casa dele para deixar ele tranquilo, que eu não iria, para ele estar me vendo todos os dias, nos 2 primeiros meses. Eu fiquei 2 meses dormindo na casa dele. Para ele estar... Para mim, não... para ele não achar que eu estava em casa sozinha, eu estava voltando a tomar o remédio. Então, assim, como... para tranquilizá-lo. Falar, pai, eu tô aqui, eu tô dormindo aqui, você tá vendo que eu não tô tomando remédio. Eu tô aqui eu fiquei perto dele durante 2 meses depois. Então é isso que te faz. E Deus, em primeiro lugar, que eu acho que assim, foi tipo, eu considero um milagre, porque é muito difícil. E quantas pessoas não perdem a vida por isso? É muito difícil. Eu tenho muitas amigos que tomam essa medicação e tomam outras medicações e me pedem, porque infelizmente, eu tenho um lugar que eu consigo, às vezes, pegar o remédio de forma facilitada, sem ser receita. E eu falo,
Eu falei essa semana para uma amiga minha. Eu falei, você tá tomando um... A pessoa não admite. Ela nem percebe, né? Ela falou, não tô desmamando. Olha só, eu perguntei para aquela paciente que eu atendia, eu não queria falar antes dela me confirmar, porque pode até parecer que é uma mentira, né? Mas ela acabou, talvez ela vai entrar aí na live. Assim como a Cibele, todo paciente que eu digo que passa, que eu acompanho, que ele consegue ficar em sobriedade e zerar a medicação, o uso de álcool, de qualquer coisa, para mim é um milagre. Entendeu? Milagre. É um milagre. Veja bem, perguntei para ela aqui, ó. Quantos comprimidos você chegou a tomar num dia? Aí, obviamente, ela me respondeu. Não gosto de falar desta época porque me traz, me lembra de muito sofrimento. Eu disse, não, então tranquilo. Aí ela disse assim, mas eu cheguei a tomar 200 em um dia. Ela teve 4 coma. Aí agora ela está respondendo algumas coisas aqui. Pode falar que hoje é 0 de comprimido. Só, aí ela falou uma medicação aqui somente, mas não é indutor de sono. 200 comprimidos, tá aqui, ó. 200 comprimidos de 10. O doutor Antônio me contou um caso que ele pegou lá também no ambulatório, que era específico, de 300 comprimidos por dia. E eu conheço... A pessoa não come, ela vive de comprimido. Ela não almoça, não janta, ela não socializa. Só que tem uma hora, esse medicamento em específico, ele chega uma hora que ele não faz mais você dormir. Ele só te deixa meio anestesiado, você não dorme mais. Não, tu fica um vegetal ali, né? Ela mesmo, eu lembro que das 4 internações eu participei de 3, né? E as 4 ela entrou em coma antes da medicação. Então ela sempre chegava muito sedada, agressiva, abstinência terrível. Tu quase não teve abstinência porque foi uma substituição. Mas imagina, de 8 para 200. Foi uma substituição assertiva, né? E o Tony também, ele é muito, assim... a especialização dele é o desmame de medicação. E ela chegou, eu fiquei assustado. Eu nunca tinha visto delírio psicótico, entendeu? Tipo, muito tremor, magra. Porque aí ela desenvolveu também, sabe o quê? Agora eu tô me lembrando do caso. Não, compulsão por compra. Dizem que acontece compulsão mesmo. por compra. Agora eu tô me lembrando, tipo assim, a casa dela, quando a mãe foi lá ver como que tava, sabe essas pessoas que ficam acumuladora? E nem abre, né? Chega as coisas, compra pela internet. Aquele coisa, isso da Shopee tinha 200 também lá nem na casa abre. dela, saquinho, brinquinho, blá, 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 blá. Uma profissional nota 10, cardiologista, uma pessoa de uma humanidade sensacional, super dócil. Daí depois, isso que eu acho incrível da nossa parte de trabalho, dos processos terapêuticos, que tu vai vendo a pessoa voltar. E aí tu conhece a personalidade da pessoa no uso, né? Que não é a pessoa, né? Que não é a pessoa, e aí depois ela ali, olha só quem apareceu, essa que eu não conhecia. Fora da... Gente, eu tô me controlando aqui pra não chorar, porque eu tenho tanto caso na minha família de uso de drogas, de uso de álcool, e eu vejo as pessoas se acabando, né? Então, não sei se tem noção de quantas vidas vocês estão impactando hoje. Tô falando aqui, eu tô vendo que é tema digno de retorno. Vamos ter que trazer. Tem muita coisa pra falar, tem muita coisa. A Ruth, ela falou assim, preciso conviver com a ansiedade todos os dias e não gosto de tomar remédio. Me sinto dopada. E aí, eu queria que o doutor falasse, desse uma pincelada, e a Cibele também. Deixa eu só ver aqui. Em casa, como controlar a crise de ansiedade? Tem alguma dica? E a Sandra fala, não se falam muito sobre os efeitos adversos das medicações, mas são muito perigosos. E aí, eu queria que a Cibele e o doutor falassem aqui, para as pessoas que estão em uso, né, de medicamento, uso de drogas, uso de álcool, ou as que não chegaram a usar, mas elas já estão se sentindo, eu me sinto que eu estou com crise de ansiedade, eu estou com depressão. O que elas podem fazer para amenizar antes de chegar ao medicamento? E as que já estão, como que elas podem tomar o primeiro passo de falar assim, eu preciso sair, reconhecer, como a Cibele fez? Eu acho que o primeiro passo é isso, é admitir que você tem um problema, né? Porque enquanto você não admite, se no meu caso fosse a minha família que achasse que eu precisava de ajuda, talvez não teria sido tão eficaz o meu tratamento quanto foi. Porque eu admiti que eu estava doente e que eu precisava de ajuda e que eu não conseguiria sozinha, nem ambulatoriamente, nem indo num psiquiatra e ficando em casa. Eu falei, eu preciso estar num lugar que não tenha um remédio.
Porque lá fora, dali, eu Sozinha eu não consigo, né? sozinha eu não consigo. Eu acho que o primeiro passo é admitir, né? O primeiro passo é admitir. Eu acho que vale sim uma busca. Primeira, o que a gente falou, a internação é o extremo, né? Talvez você vê, às vezes você fala, eu tomava pouco, perto, né? De algumas pessoas. Mas talvez se eu não tivesse tido. Você chegaria ali. Tá, talvez eu chegaria aí, talvez eu nem estivesse aqui para contar. Porque eu bati o carro várias vezes sobre o uso do medicamento que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu sabia no outro dia. Bati carro dentro da própria garagem do meu prédio, em vários lugares. Dei perca total em vários carros. E o que acontecia mais era isso, porque como eu ficava mais sozinha, não tinha quem me... Porque tem pessoas que têm, às vezes é casado, né? Tem um companheiro ou filhos pequenos, tem quem contém. Eu não tinha quem me contesse, porque eu sou tem um sozinha. Motivo, né? Não, assim, eu tenho amigas que tomam, mas o marido tá ali do lado. Se ela levanta até a cozinha, ele vai atrás. Agora não, eu chegava na minha casa, tomava, e muitas vezes os meus filhos no começo não sabiam nem identificar. Porque eles já me pegaram em várias situações, tipo, comendo, dormindo, aí de cair em cima do prato, ou vou no banheiro à noite fazer xixi e dorme no vaso, ou tá dormindo, eu chegava da rua, ia lá e pegava o remédio, já tomava. Mas às vezes eu ainda ia tomar banho, ainda tinha que tirar a roupa. E nessa eu apagava aonde eu estivesse. Dentro do banheiro, no chão do quarto, no meio da sala. Você simplesmente apaga. Você não. Você não sabe o que E isso acontece. acontece com o álcool, acontece com a cocaína, porque a gente vê casos assim que acontece da mesma forma. Não, a cocaína, acho que o efeito, eu nunca usei cocaína, mas eu acho que o efeito é um pouco diferente, né? O desenvolver aí do sintoma, né? Não é dessa forma que acontece de apagar, pelo contrário, né? Você fica muito mais feliz, ligado. Tal. Dizem que a sensação é de muita felicidade. Por isso que dizem que o Vevance, que a gente até falou, é a cocaína do rico, é a cocaína da farmácia, que vende na farmácia. Falam que é a mesma sensação de bem-estar. Inicial, ela acaba, né? Inicial, ela tem um pico, tipo, no início ela dá essa sensação de uma hiper-euforia e parece que a pessoa fica até mais inteligente, mas só que o final é sempre o mesmo, o final é isolamento social e tu não consegue fazer outra coisa, tu fica persecutório, fica com medo. Eu tenho filhos de amigas que não faz prova se não tiver tomado Vevance. Imagina só. Porque não consegue fazer a prova. E consegue também sem receita. Ele é um pouco difícil, né? Porque é receita amarela, mas consegue. Entendi. Consegue, sim. Agora, essa paciente acabou de me mandar uma mensagem em que ela é médica, né? Tá trabalhando agora que ela não consegue, não tá assistindo ao vivo, mas vai olhar depois a gravação do podcast. E eu tenho para falar assim, todo caso, ele é um caso, ele é desafiador. O da Cibele foi muito desafiador para mim, foi um dos primeiros, né? E aí eu fui em busca de informação, fala com o médico, Eu acho que você tinha contato mais com dependência de álcool e drogas. Com dependência de álcool e drogas, tipo álcool e drogas da raiz mesmo, alcoólatra, cocaína e crack. E aí de um tempo pra cá começou a aparecer muito pra mim o abuso de medicação e jogos, né? E eu vejo assim, essa paciente também, ela já, tipo assim, de tantas, foram 4 internações, as quatro internações graves, que tipo, ela já estava desacreditada, entendeu? Via-se que ela tinha perdido o brilho no olho, ela falava pra mim, Edu, a única coisa que eu amo é o meu trabalho, não me deixa sem trabalhar. E aí como que a gente vai deixar uma médica, cardiologista, que pra ela conseguir uma receita de medicação. Ela tem a receita, né? Ela faz, ou ela consegue com outro amigo, não sei o quê. Como que eu ia permitir, entre aspas, compactuar com ela voltar a trabalhar? E eu pedi assim pra ela, olha, me ajuda numa coisa, fica tanto tempo sem trabalhar. Aí eu falei pra ela, por favor, pra nós ter o teu resultado. Aí nessa última internação que ela fez, ela seguiu o protocolo nosso. A mãe dela se dá super bem comigo, em seguida ela manda mensagem, ei, como é que tá, não sei o que, não some da nossa vida. Essa paciente tá casada, não sei se casou, vai casar final do ano, não lembro bem como é que tá a situação, mas arrumou um companheiro super legal que cuida dela também, tá vivendo. E eu acho que é isso, né, quando tu olha assim, poxa, cara, eu tô vivendo, eu fui aquilo ali.
por um período se perdeu, fez uso de medicação, ela tinha alguns traumas, algumas coisas. Mas assim, ó, quando o paciente ele se joga e ele acredita na recuperação dele, ela acontece. Né? Primeiro, então, é a pessoa acreditar e querer. Acreditar em si próprio que consegue a mudança. Tipo assim, ó, é mais fácil a gente crer, ter uma crença ou mudar um hábito, né? É ter uma crença. Obviamente, eu acredito menos em Deus. trabalhoso. É menos trabalhoso, eu acredito em Deus. Agora, eu ter o hábito de cultuar a Deus, ir lá na igreja, fazer a minha parte com Deus, ter esse hábito, ele é um pouco mais difícil. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, ela até acreditava que ia conseguir parar de usar. Mas ela evitar algumas pessoas, evitar alguns hábitos, evitar alguns lugares, os famosos evites, eles precisam acontecer. Assim, fez tudo que precisava ser feito. O básico bem feito, arroz com feijão, sai da clínica, vai no psiquiatra, tenha bons hábitos saudáveis, academia, boa alimentação, vai dar certo, sabe por quê? Tu vai começar a provar o lado bom da vida. Por esses 3 meses que foi pedido de se afastar para não tomar álcool, me afastei porque eu sou solteira e tenho uma vida social mais intensa, né? Você acaba saindo mais. Eu conheço muita gente, tem a questão da internet, né? De fazer influência para alguns... quem me acompanha, vê meu Instagram, vai ver, né? Porque eu trabalhava com influência, então muita festa, muito evento, participava de grupo de mulheres e muitos contatos de network, de trabalhos mesmo, até. Então, assim, é uma vida social muito intensa nos últimos tempos. Ainda mais quando os meus filhos ficaram maiores, né? E tinham já autonomia, já trabalham, já têm um carro deles. Então, eu fiquei com mais tempo para mim e para viver isso. E também não me relacionei mais, né? Não tive marido mais, não casei mais. Então, você fica... então, eu tive que, nesses 3 meses, me afastar um pouco, né? Da vida social. Porque... de repente ir num lugar e ver todo mundo bebendo, eu falei, se eu beber eu tiver vontade de tomar o remédio, entendeu? Então esse começo... Mas hoje, quando as suas amigas falam que tá tomando, não te dá uma sensação de que vontade? Falo, né? Não, de vontade não. Eu gosto de falar, eu sou muito de dar testemunho. Eu falo, olha o que aconteceu comigo. Olha o extremo que eu cheguei. E talvez as pessoas não vão ter a possibilidade... Não é todo mundo que vai ter a chance que eu tive, porque eu fui numa clínica do público A, né? Graças a Deus, a minha família pôde pagar uma clínica... né? A gente está até falando de valores, né? De uma clínica cara. Né? E tem muita gente que não tem condições, né? Lá eu ficava num quarto, parecia que eu estava num hotel, era num quarto com TV, frigobar, o que eu queria comer, eles iam e compravam, mesmo que não tivesse lá. Tinha um chefe de cozinha que fazia a comida que a gente pedia, que a gente quisesse. Então, o que facilita um pouco o processo, eu tive né? muita sorte de chegar lá, né, nesse começo e ter tido... O Edu morava lá, então eu tinha ele 24 horas me amparando. Eu tinha o psiquiatra, se ele não estava lá, eu estava no telefone. Um enfermeiro dormindo na porta do meu quarto. Na porta. Literalmente, na porta do seu quarto dormia um enfermeiro. E o pessoal o tempo todo lá. Se eu quisesse acordar de madrugada e pedir uma comida, o pessoal da cozinha também tinha como te servir alguma coisa. Entendeu? Então, tive muita sorte, mas isso teve um custo para isso. E não são todas as pessoas que têm esse acesso que eu tive. Isso dificulta também. Também. Até para fazer... Tem pessoas que não têm possibilidade de fazer nenhuma terapia, né? Nenhuma terapia. Hoje existem vários meios aí. O governo ajuda um pouco, tem clínicas que prestam serviço social, né? Tipo... Eu vejo muitas igrejas enganjadas nesse processo de ajudar pessoas a sair das drogas. Eu costumo falar assim, quando a pessoa quer, que foi o que a Si falou, olha, ela foi para a clínica já querendo, ela entendeu. Facilita um pouco o trabalho, entendeu? Agora, as pessoas que vão por livre e espontânea pressão, que elas não enxergam uma necessidade, porque assim, tu precisa ter necessidade de parar de usar. E aí precisa ter uma perder algo também. Tipo, a Si perdeu a vontade de... Eu perdi a credibilidade da minha família. Dos meus filhos, do meu pai, de toda a minha família. Porque, tipo, pra eles, eu não era mais uma pessoa confiável. De repente, pro meu irmão deixar o filho dele comigo, o meu sobrinho dormir na minha casa. Eu não era uma pessoa confiável. E como que é pra família
Porque, assim, é muito difícil para você, usuário, né? Mas e para a família também? Para a família também é muito difícil. É Como muito agir? sofrido. A família deve buscar ajuda? Onde buscar ajuda? Eu sempre quando tem um dependente químico dentro de casa, seja ele álcool, droga, medicação, tecnologia, seja lá o que for, tem mais gente adoecida. Isso é fato. Entendeu? Eu tenho um alcoólatra dentro de casa, um alcoólatra normalmente tem mais umas 3 pessoas. A mãe tá doente, pai tá doente e aceita. Tipo, assim como aquela pessoa que tem um problema com álcool tem que aceitar que tem problema com álcool, a mãe, o pai, ou o irmão, ou alguém do núcleo familiar também precisa aceitar. Esses dias até eu perguntei pra uma mãe, ela disse, não, quem tá doente é o meu filho, eu não tô doente, eu tô boa. Eu disse assim, então me conta uma coisa, mãe. Tá dormindo direitinho? Não pode me mentir. Mais ou menos, eu acordo de madrugada, tá bom. E a ansiedade, como é que tá? Eu fico um pouco ansiosa. Aí fui perguntando algumas outras coisas e tudo se encaixava. E eu disse, então olha aqui, ó, lê aqui. Das 10 perguntas que eu lhe fiz, se 8 a senhora não falou que está com a demanda. Ticou, né? Então tá aqui. A senhora também precisa procurar um psicólogo, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo. Procura um meio, entendeu? Tem no bairro, às vezes tem o CAPS, tem tantas outras questões, cada um dentro daquilo que precisa ir buscar. Às vezes, vai na igreja, conversa com o pastor também. Conversar com o pastor, com o padre, com não sei o quê, não é terapia, é terapêutico, mas não é terapia. Cada um dentro, né, da sua demanda. Mas agora assim, você falou do CAPS, né? Virou meme? CAPS. Virou, parece que agora os adolescentes, tá na moda. então, meu Deus. Não, tá na moda e é bonito ter alguma questão mental psicológica. É triste. É legal. Quantos memes, até eu, entre minhas amigas, a gente se manda uma pra outra do CAPS. É, verdade. E o pior é que eu mando assim, ó, né? nos grupos, vai falar com o Edu. Pô, até agora. Mas é uma questão saúde mental. Por um lado, isso é ruim, obviamente, mas por um outro lado, isso não é de um todo ruim. Que tá mais exposto, né? Virou engraçado, mas aí a pessoa tem mais coragem de falar. Tipo, eu digo assim, ó, hoje, atendendo pelo período da manhã, a paciente virou pra mim e disse assim, ó, Edu, o meu psiquiatra me diagnosticou com borderline, eu não aceito. Daí eu disse assim pra ela, opa, mas por que tu não aceita? Aí ela disse, desculpa, porque borderline ele se corta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, não, mas para aí, tu se corta? Tu se bate ou tu agride as pessoas? Não. Eu digo, tá, então tu não tá nesse quadrado aí. Aí eu disse, vamos pegar, pega o teu celular e vamos olhar quais são os pontos positivos do borderline. Tudo tem. Esquizofrenia tem ponto positivo. Todo mundo, ser humano em si, tem um ponto positivo. Tem que buscar o melhor, seja ele uma pessoa que tem um quadro demencial, qualquer coisa, todo mundo tem um propósito, tem um porquê de estar ali. Minha família tem alguém com uma demência. Cara, olha para essa pessoa com uma demência, quanta coisa ela pode te ensinar. Eu trabalho dentro de psiquiatria. Eu aprendo todos os dias com pessoas que, tipo, não sabem escrever, não sabem ler, mas sabem falar, tem sentimento aflorado. Cara, olha o amor que uma criança, um adolescente ou um adulto com síndrome de Down pode te mostrar o verdadeiro sentido da palavra amor. Ele vai gostar de ti simplesmente pelo fato de gostar, de te amar. São muito afetivos. São muito afetivos. De criança com síndrome de Cara, o programa passado foi sobre isso e tinha uma aqui. Uma criança. Então, olha quanta doçura. A gente pega um adulto com síndrome de Down, olha o brilho que ele tem no olhar, ele não vê maldade nas coisas, né? A maioria, digamos assim. Então, olha o que tu tá aprendendo com aquela pessoa. Todo mundo tem algo para te ensinar, né? Então, poxa... E até a dor, né? Até a dor. A dor é o que mais ensina, mas tu tem que ter muita coragem para sentir ela, entendeu? E a coragem também de chegar... quando eu cheguei na clínica, lembra do que eu falei? Porque eu trabalhava com rede social. Me expunha diariamente falando da minha vida, né? Meu lifestyle tudo que eu fazia. E eu fui pra clínica, aí eu fiquei uns dias pensando, e aí? Que eu vou falar que eu tô aqui, eu não vou falar, eu vou falar, não vou falar. Nessa, acabamos fazendo até live. Eu, Edu, uma outra amiga minha terapeuta, eu de dentro da clínica. E eu falei, não, eu vou falar que eu tô aqui. Eu acho que é um ato de coragem. Eu fui muito corajosa, né? Estou sendo até hoje em falar disso com naturalidade. E admitir, admitir que eu tenho vontade. Tem dia que eu tenho vontade de tomar um remédio? Tenho.
mas a minha força de vontade, a minha fé em Deus, o meu amor pelos meus filhos, pela minha família, são maiores do que a vontade. Tem que ser maior. Tudo isso tem que ser maior. E isso você tem que falar para você mesma. Não tem outra pessoa para te dizer Todos isso. os dias. Todos os dias. Porque motivos para recair, a gente tem todo dia. Todo dia acontece alguma coisa, né, na sua vida. Se não é todos os dias, ai, nossa, mas ela tem tudo, porque não tem motivos. Lógico que tem. Tu tem os Todo motivos mundo sabe que das são suas dores. seus. As suas dores só você sabe. As lutas, a guerra maior é contra nós mesmos, né? Não é o externo. Ela foi, eu comigo mesma. Ainda mais assim, a vida dela, nossa, ela é uma vida agitada, vive saindo, tem um monte de amigos, a família é bacana, tem uma casa legal, teve condições de fazer um tratamento legal. Aí, que motivo que ela tem? Lógico que eu tenho meus motivos. Tem pessoas que falam pra ela, você não tem problema. Eu falei, como assim? Não tenho problema. Todo mundo tem. Mas só que eu também sou uma pessoa assim, do meu limão eu faço uma limonada. Eu não vou ficar chorando em cima das coisas ruins que acontecem na minha vida. Eu sou uma pessoa que não procuro, né? Isso é um exercício também, que você mentalizar coisas boas, né? Só pensar que vai dar certo, que eu vou conseguir. Isso eu falo para algumas pessoas, falam assim, é fácil pensar assim. Por exemplo, eu mandei um vídeo para um amigo de uma pessoa não sei se você conhece a Beth Russo. Uhum. É dela. É fácil ser do jeito que ela é numa casa com piscina, dentro de uma mansão. Toda arrumada, rica, né? A pessoa quis dizer. É fácil não ter problema. Só falar em prosperidade, em abundância, em riqueza, sendo rica. Né? Mas eu falo que a riqueza é prosperidade, a abundância é diferente de riqueza. Uhum. Né? Tem pessoas prósperas e abundantes que não são ricas. E tem pessoas ricas que são pobre de espírito total. Que só tem dinheiro. Eu conheço pessoas muito próximas que eu convivi e que só tem dinheiro, não tem mais nada. E a falta da prosperidade te deixa infeliz aonde quer que você esteja. Não importa O que adianta eu digo assim, o dinheiro, se é uma pessoa milionária, tu pode mandar fazer um terço, uma cruz de ouro, mas ela não vai te dar fé. Tu pode comprar a melhor cama do mundo, fazer lá no não sei aonde, mas não vai te dar o sono. Melhor lençol. O dinheiro, nada, não vai te dar o sono. O dinheiro tu pode encher uma casa de gente, mas não te dá um amigo. O dinheiro não. Agora, tu ser uma pessoa boa, tu ser uma pessoa, tipo assim, tu ser uma amizade de qualidade, vai te trazer coisas que o dinheiro não compra. É você entendeu? dar sem pensar no que vai receber. Eu vivo falando assim, disso, que enquanto na tua vida o teu problema for dinheiro, agradece. Hoje eu tô sem dinheiro para não sei o quê. Ela fala isso. Obrigado por não ter dinheiro hoje. E quando você pagar as contas, né? Falar não ficar, porque eu tive que pagar, fiquei sem dinheiro. Não. Felicidade porque tá pagando. Exatamente. E se tem a dívida é porque está vivo, né? Exato. E que se tu tem a dívida, tu tem também braço para tu trabalhar para poder pagar. Tá enquanto o teu problema for dinheiro, ergue as mãos pro céu e diz, poxa Deus, obrigado por meu problema ter só dinheiro. Agora, quando o teu problema for algo que o dinheiro não vai resolver, aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Hoje eu trabalho, meu meio de atuação, eu trabalho com pessoas que têm muito dinheiro, mas que nada que eu cobre vai resolver o problema que elas têm. Eu tenho uma família aí muito abastada, e se eu chegasse pro pai e falasse assim, olha, eu quero 10 milhões, que tá aqui, ó, a pílula que teu filho, pum, já era. Ele ia, pum, tava caindo na tua conta daqui a pouco. O problema deles nunca e jamais será dinheiro. Eles têm dinheiro para 5 gerações para frente. Só que o problema que o filho dele tem não vai ser com dinheiro que eu vou resolver. Vai ser com amor. E o amor eu não consigo vender. Eu consigo mostrar para ele um caminho. Olha, esse é o caminho. Assim, no que precisava naquele momento, acolhimento, carinho, atenção, ter alguém junto para escutar. Cara, a gente está vivendo em um mundo tão conectado em tudo que as pessoas se desconectaram um do outro. Disso aqui, ó. Não tem olho no olho. Que ninguém fala com você sem estar com o celular na frente. Nós mesmos aqui, apesar que aqui demanda, né? De afeto, de carinho, de pai buscar o filho na escola, entendeu? Final do dia, chega todo mundo cansado em casa, dá um celular pra esse menino que ele pare de encher o saco. Vai brincar com teu filho na frente. Não tem mais um rola no chão, vai cada um pro seu quarto, com seu celular, e é essa geração que a gente tem. E essa geração que não sabe lidar com a frustração, a baixa tolerância à frustração,
que eu tô frustrado, o dia foi um saco, vou lá, pá, tomo meio comprimido hoje, amanhã eu tomo um inteiro, depois de amanhã eu tomo 3. Eu fiz um pouco parte dessa geração, a gente é fruto, entendeu? Porque tá aí, o que o jovem usa, se a gente quer, a gente usa também, tá aí. A gente tá aprendendo com eles, é uma geração, não é mais a geração que o velho ensina pro novo. Não. É o contrário. Eu falo para entendeu? meus filhos, eu falei assim, o meio que eu vivo, na minha idade, tem pessoas se drogando com a minha idade também. Muito. Né? Tá em todo lugar. Hoje não tem esse negócio de faixa etária. É mais a propensão de um jovem virar usuário de cocaína é mais fácil do que uma pessoa de 30, 40. Não tem mais idade. A probabilidade de virar um usuário é só qualquer um ir ali usar, independente da idade. Entendeu? Hoje eu vejo, a gente sai às vezes nas festas, tu vê um menino de 18 anos com um cara de 50 anos, são melhores amigos. Sim. Obviamente eles estão fazendo uso das mesmas coisas. Mas você sabe que eu vejo, às vezes eu saio com meu esposo e a gente fica chocado de como as pessoas estão. Elas não socializam mais. Elas não conversam, elas não... Os casais não se beijam, não se tocam. É uma coisa assim, parece que tá todo mundo robô. Quantos restaurantes a gente vai que tá um casal de frente pro outro, os dois É chocante de você ver. Às vezes triste. Eu saio em alguns lugares e a galera tá 2, 3 no telefone, eu digo, viu, vamos fazer um grupo, vamos conversar no grupo. Minhas amigas, elas reclamam de mim também, assim, um pouco. Eu uso bastante, também não posso falar, porque não é uma... Então, geralmente, quando eu saio, eu procuro desligar. Desligo, ponho aqui. Aí, se meus filhos estão comigo, aí eu desligo mesmo. Agora, se eu preciso... eu criança, olho. Tem que olhar. Mas, assim, não é que eu faço sempre. É uma coisa que eu tô exercitando. Meu marido cobra bastante. Fala, larga o celular, larga o celular. Porque a gente que usa isso aqui para trabalhar... Aí você usa como desculpa, estou trabalhando. Eu só vou dar uma olhadinha aqui. Só que aí nisso você entra no Instagram, você entra no WhatsApp, Não, né? esse negócio do Instagram você quer saber da vida de todo mundo. As redes sociais, tanto o Instagram quanto o TikTok ainda mais que o Instagram, eles foram projetados em tudo, de A a Z, para realmente te segurar ali. Por isso que o Reels tem só tantos segundos, por isso que a bolinha... As 3 bolinhas estão ali em cima, por isso que o Stories é do jeito que é. O TikTok ainda mais, entendeu? Então, assim, ó, a gente deve de ter cuidado de quando alguém te diz assim, ó, usa isso aqui. Mas eu não uso. Se tu for ver, as pessoas que desenvolveram o TikTok no Vale do Silício lá, os filhos não podem usar, é proibido o uso de tecnologia no Vale do Silício. Ou seja, eles inventaram algo para a humanidade usar, mas os deles não usam, entendeu? É a mesma coisa assim, ó, a gente não vê traficante internado dentro de clínica. A gente não vê dono de farmácia internado dentro de clínica. Dono de bar. Né? Não fazem uso. Entendeu? Então assim, ó, peraí, onde que a gente tá deixando de se levar pela influência do outro? Eu tenho que entender que isso é bom pra mim. Mas foi o fulano que me ofereceu. Mas pra mim não serve. Se conhecer, entender que tipo, será que isso aqui não vai me gerar um dano futuro na minha vida? Então se vai me gerar, eu vou ficar longe. Será que se eu fizer isso aqui, eu não vou causar um dano para minha família? Então eu vou ficar longe. Porque no final das contas, fica só a gente e a família. Entendeu? Tem vou me aqui me encorajar de citar uma parte da Bíblia. Tava falando que tipo, tem pessoas com problema na família, com álcool, com droga, com sei lá o quê. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Quando vai chorando, mas quando volta alegre, trazendo seus feixes. O resultado do que eu e a Cia estamos fazendo aqui agora é isso. É isso. Quando ela chegou na clínica, sem entender o que ia saber, sem entender o que ia acontecer, sem entender qual que era o rumo da vida dela, e agora, e a vergonha, e a angústia, e eu vou contar, não vou contar. E ela foi chorando pra dentro da clínica. Não duvido quantas vezes, se tu não chorou lá naquele quarto da clínica. Meu Deus, olha como que eu vim parar num lugar desse, por melhor que seja. Como eu me deixei, né? Tu é um passarinho dentro de uma gaiola ali. E é nisso que você tem que pensar quando der a vontade de você tomar de novo. E passa todo o processo, daqui a pouco assim, ó, poxa, hoje ela tá alegre, trazendo os feixes e repartindo com todo mundo. Hoje é tu, é a história, tu escutando a história, tu vai replicar. Quantas vezes eu atendo alguém que tá com problema com medicação, eu lembro da Si. Eu já cheguei a te mandar mensagem, poxa, Si, eu queria que trocasse ideia com uma paciente minha. Porque é o testemunho dela. A clínica mesmo já me pediu,
passou, se eu autorizar ir ela lá. passar meu telefone para uma paciente, é uma moça que queria vir de Brasília para se internar e eu conversei bastante com ela, não sei se ela chegou aí ou não. Mas é o que eu quero a partir de agora, independente da minha profissão como psicóloga, né, como terapeuta também, igual o Edu, na condição é ao além, não tem nada, eu ter usado, usar a medicação não tem nada a ver com eu ser psicóloga, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas eu tenho um pouco tenho um embasamento teórico e científico da psicologia para ajudar outras pessoas, né? Só o testemunho já ajuda, né? E você já pensou em montar uma roda de conversa ou um núcleo de mulheres que são dependentes disso, voluntário? Eu já até cheguei a pensar, tinha... como é o nome da assistente social lá da clínica? Sheridan. Ah, Shell. A Shell, ela faz isso, ela chegou Eu chamo de Shell porque eu nunca consegui aprender o nome dela. Sheridan, não é? Sheridan, uma coisa assim. Chegou a falar sobre essa possibilidade aí ela faz isso, né? Grupo, assim. Mas agora, sim, eu tô retomando meus estudos, né? Fazendo pós, tudo, me preparando para... Até falei pro Edu, quando vier demanda para ele, que talvez o uso de medicamento para ele não é tão presente quanto o álcool e a droga. Aí a gente vai fazer essas trocas de figurinhas aí, de casos tal, e ele vai poder me ajudar também, porque eu vou estar retomando o que eu escolhi, que eu estudei, minha profissão, muitos anos, né? Então, estou retomando, estudando, me preparando, né, para isso. Estou mais quieta, Ainda ontem eu fiz os stories para falar daqui, um monte de gente, Cibele, por quê? É uma dó perder você, todo dia você falava aqui, a gente gostava das suas dicas, mas eu quero me posicionar de forma... Eu falei, eu vou voltar a falar, quando eu estiver preparada para chegar aqui e não falar besteira, porque eu falava de moda, eu falava de roupa, de acessório, de cabelo, né? Eu falava disso. Gente, ela manda na moda, viu? Essas fotos bonitas que vocês me veem, a produção é dela. Produzir o ensaio delas. Então, assim, agora, mas falar da parte de saúde mental é uma coisa muito séria. Então, eu não posso chegar na internet, falar na internet, ou então comprar lá que tem uns e-books, você entra na internet, tem posts diários para psicólogos, comprar aquilo lá e meter no meu feed um monte de post de psicólogo e não saber nem o que eu estou falando. Então, eu tenho que me preparar para isso, que é o que eu estou fazendo. Gente, a hora já foi. Eu não falei não falei do Ibaçaí, não falei do Relax Skin e eu gostaria de ficar mais. Passou 2 horas e a gente nem percebeu. Mais de 2 horas, é verdade. E a Alaine falou assim, o programa tema digno de retorno. E aí o Dete falou, muito bom este programa, estou assistindo em Minas Gerais. Olha aí. E vocês topam voltar, trazer outro tema? Claro. Então vamos marcar, gente, porque assim, eu acho que a gente falou muito, né? Porém, ficou muitos pontos de interrogações, porque fica mesmo, né? Só que eu acredito que tem pessoas aí em casa que conseguimos ajudar, levar a informação. E você que está passando por isso, busque ajuda. Como o doutor aqui falou, busque ajuda, tem o acesso público. Se você não tem, peça ajuda aos seus familiares. O familiar também que tem um dependente químico na sua casa, seja de droga, álcool, busque ajuda você por ele, né? Porque às vezes fica esperando a pessoa e ela não tem força para buscar ajuda. Ou às vezes não acho que não precisa, né? Eu vejo isso na minha família mesmo, com alguns parentes que têm vício de droga, de álcool. É muito triste você ver a vida da pessoa ali se esvaindo, se acabando, a pessoa que era uma pessoa bonita, talentosa, inteligente e tá morrendo. Você sabe que o fim é a morte. Eu, semana passada, perdi um amigo, né, um colega, marido de uma amiga, por conta das drogas com 31 anos. É muito triste e é muito bom. Eu fico muito feliz de ter conseguido trazer vocês aqui e vocês se dispuseram da agenda de vocês para falar desse tema. Porque as pessoas estão cada vez mais doentes, precisando de ajuda, e eu creio que vocês chegaram com ajuda para aqueles que estão pedindo socorro, com informação. Sim, claro.
o Edu super preparado para quem de fato precisar de um terapeuta que tenha casos na família com abuso de álcool e drogas, tá super aí na ativa, preparado para atender. Eu ainda me preparando para também poder ajudar. Talvez esse não seja o meu principal foco, mas eu acho que terapeuticamente eu também consigo, né? Com a minha experiência pessoal, mais a parte científica, ajudar pessoas também nesse sentido, principalmente mulheres, né? As mulheres. Porque a dependência do homem e da mulher é um pouco diferente, né, Edu? Com Mudou certeza. um pouco. A mulher tem que ter é diferente a acolhida, é diferente o manuseio de tudo, né? Até uma forma de ver Fragilidade. os problemas, porque a mulher é muito mais emoção do que razão, Isso. né? Isso. Eu acho que tratar dependências, mesmo que seja da mesma droga, seja ela qual for, cada homem e mulher tem as suas Especularidades, né? de homem e de mulher, então... O que você deixa, Sibeli, de recado pro pessoal que tá lá em casa? Eu deixo assim, o amor ele salva, né? Ele cura, e eu fui curada pelo amor que eu sinto pela minha família e pelo amor que a minha família sente por mim, e eu me mantenho sem a medicação e dessa forma que eu tô hoje devido ao amor. Então, olhe com amor, não julgue uma pessoa falar isso... você tá, você falta de vergonha, né? Não, você tem que parar. Nossa, olha com mais amor, mais afeto. E se você é uma pessoa que estiver precisando, da forma que orienta, procurar ajuda, tal, e não criticar ou julgar. Porque dessa forma não vai estar ajudando, vai estar piorando. Porque a crítica é mais um motivo para ela ir lá e fazer de novo, e repetir o comportamento. Porque crítica sempre... né, é doído nesse sentido, é desconstrutiva, né? Desconstrutiva, não é uma crítica construtiva você só ir lá e falar, você está usando porque você consegue parar sozinho, ou você não tem vergonha na cara. Eu acho que assim, o recado é mais ou menos esse, que eu acho, e procurar se cercar de tudo, a parte espiritual, da alimentação, do físico, do exercício, de amigos, de pessoas que realmente gostam de você e que se importam com você. Você tem que estar... médico, terapeuta, não é só uma coisa, de repente, que vai resolver, né? Quando você chega no extremismo de uma doença mesmo, né? Não é diferente de pessoas que estão usando, a gente está falando do Zolpidem que é ruim, mas foi necessário para pessoas durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, por um processo que ela tenha passando de alguma outra doença, que ela precise dormir. Ou seja, se a pessoa precisa ela busque um médico antes, não se automedique. Não, né? Começar porque aí todo mundo fala desses mais famosos que tem por aí, e acaba receitando. Eu tô falando que eu mesma já fiz isso, né? Ai, toma. Com quantas pessoas eu já dei o remédio? Então, gente, não façam isso. Não e busquem isso. ajuda. Doutor Eduardo, o que você deixa de recado para as pessoas de casa? Então, primeiro agradecer esse tempo precioso que a gente teve aqui, né? Acho que é um tempo que a gente dedicou a aprender, né? Todo mundo aprendeu. E eu acho que eu vou repetir o que eu falei lá no início, que a nossa vida, ela não tem um fim, né? Não é o fim. Se está passando por uma fase difícil, a gente deve de entender que essa fase vai passar. Assim como se está passando por uma fase boa, legal da vida, vai passar também. Na filosofia, o que a gente diz? O que é a felicidade, né? Felicidade é um momento único que a gente não quer que ele termine. A gente não vai estar feliz o tempo todo, assim como não vai estar triste o tempo todo. É só um momento. Tá passando por uma fase difícil agora, calma. Descansa o coração em Deus, que daqui a pouco tudo passa. Né? Isso eu aprendi com um grande amigo meu. Ele dizia assim para mim, Du, tudo passa, até isso passa. Né? Então, a vida ela é feita de começos, meios e recomeços, né? Não é o fim. A gente está sempre pronto para recomeçar, basta a gente se desarmar. O pedido de ajuda, eu acredito que ele é um ato de nobreza do ser humano, entendeu? Eu acho que é um ato de extrema nobreza e coragem a gente entender que é fraco. A gente entender que assim, ó, não precisa a gente ser forte o tempo todo. Isso vem muito da mulher, viu?
Não, eu sou forte, eu vou aguentar. Eu aguento. Não, porque não, deixa pra mim. Separou, quer tomar conta de tudo, não reparte as coisas, centraliza. Não, calma, tira o pé, dá uns passinhos pra trás. Agora pode ser a hora de ser fraco também. Aí depois volta a ser forte de novo, né? O que seria de nós se não tivesse a mulherada aí que tá dominando tudo, né? Então, assim, ó, busquem ajuda, não façam abuso de nada. Ó, se alguém falou, será que tu não tá bebendo demais? É porque essa pessoa talvez já entendeu que em algum momento tu tá se passando. Dá uma olhada pra isso. Vou reforçar o que a Si falou. Não tomem nenhum tipo de medicação sem prescrição médica. Nada. Exatamente nada. Principalmente as medicações de prescrições né? psiquiátricas, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ter um grande dano aí. Eu acho que o meu recado é esse. Mais uma vez, agradecer o espaço. Tamo junto para o que der e vier. Olha, eu que agradeço, de coração. Eu vou falar para vocês que para mim hoje o programa foi bem difícil. No sentido de quê? Desafiador. Porque mexeu muito comigo emocionalmente. Ouvir os relatos. Eu nunca passei por isso, espero nunca passar. E quando eu escuto a história, né, a experiência, aí você fala, não, e aí é que eu não quero mesmo chegar a passar por isso, não precisar passar, mas de ouvir a história e o relato, saber que eu também posso ajudar outras pessoas, né, que a gente aprende. Por isso que é bom falar, né? Que é bom falar, que é bom ouvir. E eu agradeço demais, assim, a presença de vocês. A mulherada tá aqui mandando voltem, só voltem. Tá muito bom esse programa. Estou assistindo de Minas Gerais. A Estela falou voltem, a Tamires falou amei, foi sensacional, a Renata falou que amou, a Karina falou parabéns pelo programa, já que está arrasando, vou alto. Beijo, Cá, obrigada. Gente, e eu quero agradecer a Cibele, agradecer o Edu. Eu sei que vocês dispuseram um horário na sua agenda, porque a gente tem uma vida cheia de tarefas, mas dispuseram para estar aqui e contribuir com o pessoal aí de casa. Muito obrigado, todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Fiquem aí com o Ibaçaí que a gente comeu aqui. Foi aprovado, Edu? Maravilha. Maravilhoso. Aprovado, Cibele? Eu não sou muito de açaí, mas ele é bem suave, Esse né? é uma delícia, eu né? comi todinho. Ele é gostoso, então fiquem aí com o Ibaçaí, né? O nosso patrocinador. O Relax Skin também, que ele auxilia aí no distúrbio, transtorno sono também, né? de sono, ansiedade. Ele é ótimo, a gente sempre fala dele aqui no programa, hoje eu só vou dar uma pincelada. Agradeço vocês, mulheres aí de casa, e parabéns aí, porque hoje é o Dia Mundial do Autismo, a gente falou que ia falar, né? Sim. E não deu tempo da gente falar. A importância da inclusão, né? Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, se você tem aí contato com uma mãe atípica ou um autista, inclua ele, abrace, acolha essa mãe, acolha essa família, cumpra também o seu propósito. Muito obrigada, meninas, mulheres que nos acompanham. Te esperamos aí na próxima quarta. Um beijo, fiquem com Deus. Pode dar tchau para essa câmera, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, já. Pra cá. Obrigada. Obrigada, Edu, por ter vindo também. Obrigada.